podcast aqui do Fé Inteligente, que é Giovanni Moraes, mais uma vez com mais um convidado especial aqui para debater sobre empreendedorismo, sobre propósito, sempre aí falando sobre essa migração da nossa vida para a vida de fé, né? A vida com Deus, unindo o nosso propósito com os nossos projetos. E hoje, tô com mais um convidado aqui muito especial, que demorou, difícil pegar esse homem aqui na agenda, hein? Foi difícil, olha, vários agendamentos, falando com secretária, mas conseguimos aqui trazer agora o pastor Júnior Espíndola aqui com a gente. Então, pastor, prazer ter aqui você aqui comigo, falar um pouquinho sobre seus projetos, empreendedorismo, sobre fé, propósito. Estou muito feliz de te receber aqui, né? Fazer de novo, como eu fiz da última vez, um agradecimento ao pessoal que esteve aqui na última gravação, a Cris, que foi muito especial. Inclusive, agradecer a todos aí pelo nosso crescimento meteórico aí nas redes sociais, todos os seguidores que vieram, que estão acompanhando, curtindo, seguindo o canal também. Então, muito obrigado. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Vai ser mais uma conversa incrível, com vários insights e com muitas dicas aí pra gente, né? Que tenta sempre alinhar nossos projetos com o nosso verdadeiro propósito. Então, bem-vindo, por favor, e se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco de você. Prazer, meu irmão, estar aqui com você, com o pessoal aqui que também tá em casa com a gente acompanhando aí. Prazer realmente, e essa questão da secretária e tudo mais, não exagera, não é assim também, né? É Foi difícil, difícil mais pô. agendar com o Giovanni, o podcast, né? Estarmos aqui, do que realmente a minha agenda, que ela tá disponível, tá disponível. Cara, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder bater um papo, falar um pouquinho sobre comunicação, sobre empreendedorismo, sobre fé, né? E te parabenizar, inclusive, por esse projeto, né? Muito legal, baita nome, Fé Inteligente. E a gente tem que ser muito inteligente quando a gente fala de fé, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala da palavra de Deus, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando você simplesmente só acha que entende a fé, mas não usa ela de forma inteligente, intencional, né? Você está realmente perdendo, desperdiçando um grande poder que Deus colocou, uma grande autoridade que Deus colocou sobre a nossa cabeça, né? Exatamente, concordo muito. Inclusive, esse nome, ele veio durante um culto, né? O Olha isso. pastor Melk estava pregando e ele falou assim: vocês têm que aprender a separar a fé da religiosidade. Muito bom. Vocês têm que ter uma fé inteligente para poder trabalhar a intenção de vocês. Eu guardei isso na cabeça. Falei, cara, isso é perfeito, né? Enfim, eu tenho um roteiro aqui pra gente conversar, mas como Opa, sempre eu digo, é o Espírito Santo que guia, né? A vai gente guiar. vai entrando aqui, vai falando, vai conversando, vai fluindo. E a minha primeira pergunta Meu Deus, é, começou. antes de qualquer coisa, né? Eu preciso falar sobre comunicação, né? Quero saber como é que foi teu primeiro contato, né? Para essa fala em público, como é que foi quebrar essas barreiras que muitas pessoas têm, né? Já nasceu com esse dom, chegar e falar bem e estar à vontade. Como que foi esse primeiro contato com a comunicação? Eu sempre uso a palavra, o Giovanni tomou alguns cafés comigo, eu uso muito a palavra processo, né? E Processo. foi um processo, uma construção. Sabe que no começo, as pessoas às vezes quando eu falo, eles dão risada. Elas acham, tá querendo fazer uma storytelling comigo. Não, gente, eu era tímido, sabia? Eu Sério? era tímido. Não tem jeito de ser tímido. Esse trabalhar foi feito durante a escola. Durante a escola. O que que acontecia? Eu sempre fui um cara muito conversador. Sempre gostei de conversar. Mas quando chegar na frente do público, Giovanni, Travado. colocava o microfone na minha frente, eu travava. Só que aí vem um dilema, né? Meu pai, radialista, comunicador. Pra caramba, meu pai sempre falou muito dentro de casa, fora de casa. Sempre foi aquele cara muito fácil de relacionamento. Hoje ele tá fazendo 50 anos de rádio, pra ter uma ideia. Então Caraca. meu pai teve a vida toda na carreira. E isso não caía não entrava na minha cabeça. Eu falei, cara, como é que pode? Eu tenho um pai tão comunicativo, eu sou tão parecido com ele. E como que eu não sou comunicador, né? E aí me pegava muitas vezes. Só que aí que tá a diferença de dom e habilidade. Existia realmente uma voz aqui dentro, gritando. E eu estava segurando ela, por falta do quê? De entender, de ser inteligente. Por isso que o nome é incrível, realmente. Fé inteligente é muito incrível. Porque quando você tem o dom, mas você não sabe como usar esse dom, Você não você só consegue. tem, só tem ali só tem a ferramenta em mãos. Não desperta, né? Exatamente. Então é a mesma coisa que um GPS, que é uma ferramenta incrível, mas você não tiver o endereço. Se você não tem o endereço, você Boa. pode ter a ferramenta que vai te ajudar, mas cara, se eu não sei para onde eu tô indo. E me lembra na chegada a Florianópolis aqui, né? Eu não sabia para onde eu estava indo mesmo com o GPS, eu ia seguindo o GPS fielmente, porque, cara, eu não sabia se era a região sul, se era norte, se eu estava indo para a ilha, se não tava, se eu estava fora da ilha. Até me encontrar nisso, eu tinha a ferramenta do GPS em mãos. E na minha vida também foi assim.
Eu vejo que Deus ele foi trabalhando esse propósito em mim, falando, Uhum. cara, você tem um dom, eu coloquei um dom em você, eu coloquei um dom em você de comunicação, mas você vai ter que aprender a usar. E o engraçado disso é que na escola, por que que eu falei da escola? Na escola, os meus colegas falavam assim, cara, você vai apresentar o trabalho. Que idade você tinha, mais ou menos isso aí? Mais ou menos a partir dos 10, 12 anos começou com isso. Aí eles não me deixavam participar da construção do trabalho. Falavam, cara, você vai apresentar. Eu falei, gente, eu não... na frente da turma, você vai apresentar o trabalho. E começou um trabalhar em mim. Primeiros momentos eu não queria. Aham. Segundo momento eu comecei, sabe? Quando você começa a acostumar e tu fala, cara, realmente eu acho que eu levo jeito pra esse negócio aqui. Então faço o trabalho. Eu não fazia mais o trabalho, ficava tranquilo. Então eu só vou apresentar, meu trabalho é apresentar, meu trabalho é apresentar. E vocês vão fazer. E começou a dar muito certo essa parceria com alguns amigos. Que tem aquela turminha que você anda junto. Sim. E aí foi, cara. Da quarta série até o terceirão do segundo grau. Dessa maneira. Até me formar foi assim. Eu era o orador O dentro do orador grupinho. do grupo. Eu era o cara que falava, que apresentava. Falei, gente, vocês vão fazer um cartaz assim, 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 eu vou chegar lá na frente. E aí eu fui, o dom ele foi Foi se desenvolvendo, aprimorando, se desenvolvendo e aprimorando, aprimorando. exatamente. Aí eu fui ficando mais tranquilo, né? Com 16 anos já fui pra rádio, Pô, foi então cedo pra eu rádio. fui com 11 anos pra rádio, na verdade, mas com 16 eu comecei a comunicar, de fato. E meu pai trabalhando muito isso comigo. 16 para 17 ele me deu um programa de rádio. E houve algum tipo de pressão dele pra que tu seguisse esse Não, mesmo caminho que ele? ele só falava pra mim assim, meu filho, você carrega algo diferente Caraca. nessa área aqui. E realmente foi despertando. Ele falou: "Você vai entrar nisso aqui?" E eu ficava olhando pro meu pai, Giovanni, e falava: "Meu Deus, meu pai, ele fica meia hora falando no ar lá, cara". E aí eu entrava, olha como é que eu comecei a fazer rádio, cara, pra ter uma ideia. Foi trabalhando isso na escola, fui pra rádio, comecei a ver os comunicadores lá, porque eu era operador de som, né, o cara, o Aham. DJ, ajeitava o disco eu lembro até hoje do barulhinho, pra deixar o disco no ponto ali, pra largar depois a música, os comerciais, o MD, eu fazia essa parte aqui, atendia telefone, né. Então o que acontecia? Eu fui vendo algumas pessoas trabalhando ali, entre eles o meu pai, e foi me despertando pra essa questão, falei: "Cara, ó, que legal que é esse ambiente, que legal que é esse ambiente", tal, tal, foi indo, foi indo, foi Foi indo. admirando não só o pai, mas a profissão, tudo que acontecia por trás, nos bastidores ali. Exato, isso foi me apaixonando, aquele clima de rádio, sabe? Falar, Aham. entra o programa, sai o programa, que legal, cara, ó, tal, tal. A programação do rádio é diferente, né? Porque meu pai ele fazia programa de tarde, depois ele tinha a tarde toda pra fazer, visitar comercial, ia Aham. pras lojas, né? Mas, cara, essa rotina do meu pai é diferente, é legal, porque ele conseguia ficar em casa com a gente. Sim. E começou a me despertar nesse lado. Falei, cara, a rotina é legal, diferente, bacana, ó, comunicação. Fui vendo que meu pai fazia era sério. E aí tem um episódio muito legal que me ligou totalmente à comunicação, que é algo que até é bizarro assim, mas ao mesmo tempo ele podia ser trágico, mas ele é engraçado e ao mesmo tempo ele virou uma chave dentro de mim. Olha só, meu pai me levou pra rádio, eu tinha uns 10 anos de idade, minha irmã trabalhava lá com ele, era operador de som. Depois eu acabei assumindo essa função com 11 anos de idade e fui trabalhar com ele. Caraca, velho, 11 anos de 11 idade. anos. Eu lembro da minha primeira ida, falei: "Cara, como é que eu vou trabalhar aqui? Eu nem sei o que eu vou fazer". E saía jogando bola com meus amigos, ia tomar banho, ia Aham. pro programa lá do meu pai, ela fazia o programa de rádio com ele. E aí o que acontece? Eu cheguei um dia lá, piazão, molecão, pensa só, Giovanni, 10 anos de idade, dentro de uma rádio solto lá. Criança, né, Eu vi cara? uma chavezinha lá, cara. Falei, cara, e se eu desligar essa chave aqui? Disjuntor, cara, aqui, ó. Pam! Desliguei o disjuntor e ligou o disjuntor em mim aquela vez, né? Porque quando eu desliguei, o que acontece? A rádio caiu fora do ar. E aí todo mundo ficou, nossa, o que que aconteceu? E aí veio o dono da rádio, doutor Alfredo Lang, e veio todo mundo lá. Eu falei, caraca, e agora o que eu fiz, cara? E tal, e aí tenta achar o problema, acharam o problema, Sim. eu, né, tinha Tu desligado a sabia o que chavezinha. era o problema, né? Exatamente, tipo, ligaram de volta. Só que nesse intermédio que a rádio ficou fora do ar, teve muita gente que ligou lá. O que que tá acontecendo? 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 E aquele dia eu vi, Giovanni, que o meu pai fazia, apesar de ele fazer de forma leve, descontraída, bacana, ele se divertia no ar, Uhum. era sério. Era uma comunicação que Sim. movia a vida das pessoas e que transformava a vida das pessoas de fato. Falei, cara, que loucura isso aqui. Fazia parte do dia a dia de várias pessoas, né? Rotina, exatamente. Fazia parte do dia a dia das pessoas. Eu falo, que loucura. Ali eu comecei a despertar, a partir dos meus 10 anos, um olhar diferente para a comunicação, mas ainda Uhum. não era o cara tímido. Mas Sim. ali já virou uma chave. Que depois eu fui entender depois de anos. Falei, cara, aquele episódio lá. Sabe quando tu vai caindo, Sim, vai ficando mais sim. maduro e você A gente começa a vai ficando entender? maduro e vê algumas situações que a gente passou lá atrás e que hoje fazem sentido pra caramba, né? Tipo, Exatamente. agregam muito conhecimento, Por muito isso, ó, que eu usei o empurrar de maturidade. Deus, assim, Giovanni, porque foram meus amigos ali, foi a escola, Uhum, foi o meu pai, ao mesmo tempo foi esse episódio. Aí depois, com 17 anos até os meus 20, o meu dilema foi que faculdade eu vou fazer? uhum. Porque eu tava entre publicidade e propaganda ou
comunicação social jornalismo. Na época era comunicação social jornalismo. Não tá tão longe uma da outra, né? Não, mas ao mesmo Mas tempo ao são mesmo coisas tempo, bem exatamente, diferentes. ao mesmo tempo são funções diferentes. Então é muito legal isso, porque aí até os meus 20 anos, eu entrei tarde na faculdade, né? Entrei com Aham. 20. Aí eu ficava, cara, ainda bem que eu fui pro lado do jornalismo, porque daí me despertou um lado que eu sou apaixonado, cara. Eu amo comunicação. Uhum. Mas talvez eu não amaria a comunicação tanto se eu fosse pro lado da publicidade, que já pega a outra, é o outro lado. Que é um lado Sim. muito legal, muito bacana. Conheço muitas pessoas, tem muito marqueteiro que é muito meu amigo, tem publicitário que é muito meu Mas eu amigo. acho que tu lida mais e alcança mais pessoas na outra ponta, né? Exato, só que daí eu sou um cara curioso, gosto de histórias. Eu fui bem pro lado que realmente me conectava com isso. Uhum. Fiz jornalismo por 20 anos, cara. Apaixonado por o que eu fazia. Apaixonado pelo que eu fazia. E assim, eu amo até hoje. A comunicação, ela mudou. Eu sempre digo, ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha E vida. tu pegou uma transição total de tudo, né? Desde do rádio. Eu lembro que antigamente eu via minha avó, tia, enfim, o Zambiase. Não sei se aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Então Conhecidíssimo. aqui tinha Zambiase também. E, cara, era o dia a dia, era o dia todo ligado. Tu pegava tudo por ali, o tempo, o clima. Parecia que quando Informação. falavam do Zambiase, parecia que era alguém da família. Porque o Próximo. Zambiase falou que tal coisa. Então a rádio, hoje não sei se tanto, né? A geração de agora, até a minha geração também, a nossa. Mas a rádio antes fazia parte do dia a dia das pessoas, né? Muito, meu Que nem Deus. no físico tinha o jornal. Todo mundo comprava jornal todos os dias. Não sei, tu chamam de velho, né, cara? Mas tu pegou essa transição toda, né? Tu Eu veio fui, do eu rádio, fui colunista de jornal, confesso, cara. do rádio, jornal. Colunista diário. Tu pegou essa entrada da internet também? Eu peguei a transição, né? Peguei bem a transição. Eu não fui aquele cara que pegou a cartucheira lá, né? Do operador de som, Sim. mas quase. Mas quase. Eu peguei a época do MD. O MD, para ter uma ideia, hoje você programa todo no computador. Uhum. Tem um programa que ele faz todo o bloco de comercial. Você programa a programação inteira. Tem rádios que ela é programada o dia todo, Assim, numa automático. analogia meio maluca, é o pendrive do DJ hoje. Tá tudo programado ali, o set dele. Exatamente, mais ou menos isso. E o MD, cara, o MD era um por um, para ter uma ideia, Giovanni. Cara, que Você trabalho, velho. programava, tinha dois MDs, dois aparelhos. Aham, Então o MD era um mini disc assim, né? Um disquinho quadradinho. O que sim. você fazia? A gravadora ficava, na verdade eram três, a gravadora ficava com, eram quatro. Dois era o que ficava com a gravadora, dois ficava lá que eram os oficiais que ficavam com o operador de som. A gravadora ia atualizando aquele MD, apagando faixa de MD e tal, ia colocando novos Caraca. comerciais que vinham de empresas publicitárias, por isso que uma empresa é ligada com a outra, né? Uma Sim. área ligada com a outra, mas ia atualizando. E ele fazia o quê? Ele trocava. Tinha o MD que eu lembro lá na rádio, Cara, que curioso, era cara. louco isso. Pô, que trabalho, né? Trabalheira. Trocava esses MDs. Então tinha dois que eram o backup e dois que eram os oficiais. E sempre fazia essa troca para manter os comerciais atualizados. E aí você tinha que ir lá, era número por número. Sabe faixa de CD? Uhum. Ah, o comercial, sei lá, da loja tal é o 200 em alguma coisa. Sei lá, programava, ele apertava o program lá, Pô, a programava chance de ele. dar um erro, isso aí era. Muito grande, muito grande. Dava muito, porque não tinha como você saber Sim. qual era o comercial ali, né? Então você programava um, programava outro, você ia largando um do outro. A cartucheira era pior ainda, né? Que você tinha que botar a cartucheira, você tirava um, enquanto tava rodando a outra. Nossa. Era um aparelhão desse tamanho, Dependia assim. de uma agilidade humana muito grande, né? E a ligação. Só que uma coisa eu sinto falta Hum. nessa época aí. O operador ele era muito mais participativo, então dava muito mais Ah, sim. abertura para você fazer colocar o seu efeito, colocar a sua característica ali, colocar a sua identidade. Tinha algo mais singular, né? Muito. Mais. Que diferenciava talvez aquele trabalho. Pô, colocar ali o disco, cara, é a coisa que eu sinto mais falta. O discão vinil. Sim. Então você ia lá, você ajeitava. Eu era o DJ da época. Ajeitava, botava no ponto, voltava a faixa. Nossa, era muito legal. Que legal, cara. E quando que foi a tua, que chegou a internet, assim? Quando que foi e como é que foi essa transição? Qual foi o impacto de alguém, velho agora também não, Meu né? Mas Deus. alguém que veio ali, pô, agora eu preciso me adequar a isso aqui. Transição. Como é que foi essa transição? Foi muito legal, porque eu trabalhava na rádio e em casa eu não tinha acesso à internet. Não assustou um pouco? O que que é Assustou, isso? assustou, assustou, porque eu peguei a época do MSN ali. Uhum. Poxa, na rádio eu tinha o Muito. acesso lá, MSN, ficava navegando na internet, né? Chamava navegar na Sim. internet. Ficava lá. Pro trabalho em si, melhorou muito, porque daí chegavam os comerciais por e-mail também, né? Então Sim. você baixava ali, você programava nesse. Foi incrível, assim. Uma transição muito boa. Mas eu digo que, e brinco com meus amigos que são operadores de som até hoje, né? Falo, galera, isso aí deixou vocês preguiçosos, né? Hoje vocês pegam tudo na mão, a programação ali, Pronto. cara, pode deixar rodar. Então, facilitou,
muito. Nossa, a chegada na internet ela foi algo muito legal até na interação, né? Sim. A chegada do Sim, WhatsApp para a muito. rádio, por Muito, exemplo, muito, muito, foi muito. muito boa, Muito. muito bom. Rede social, né? Quando tu podia começar a postar as coisas ali, o pessoal acompanhando. A abrangência da rádio. Vamos pegar aqui, você tinha um site, né? A pessoa entrava lá no Tu site, não chegou a pensar que ia morrer a rádio? Tipo, acabou. nunca, Não? nunca. E era uma discussão na época da Pois faculdade. é, eu lembro que havia uma discussão assim. A Em gente. 2010, eu entrei na faculdade, tinha essa discussão, o rádio vai morrer. Eu falei, gente, não vai. O rádio não vai morrer. Ah, porque não vai, sabe por quê? Porque o rádio consegue se adaptar. E se a gente Uhum. está vendo hoje, o veículo de comunicação que mais ou que menos sofreu impacto da internet é o rádio. É. É. Porque no sentido audiência, talvez sim, mas no Uhum. sentido de adaptabilidade, o rádio. Porque hoje você tem, por exemplo, você tem hoje aplicativos, você tem. Isso deu uma abrangência muito maior para o rádio, Esses né? streaming, tu acha que. Hoje sim, hoje é uma época que a gente está vivendo talvez um- uma crise nos veículos tradicionais de comunicação. Por Uhum. quê? Se você pegar hoje, você escolhe, vamos pegar um podcast aqui, você escolhe o assunto. Cara, eu não Sim. quero nunca mais ouvir falar de Tu política. não fica ouvindo nada aleatório, né? Tu vai diretamente naquilo que tu tá buscando, né? Eu vou diretamente ao assunto. Se tu Então, quer assim, humor, tu vai buscar humor. Se tu quer informação política, tu vai na política. só que as rádios conseguiram se adaptar a isso também. Isso é legal, porque se você pega hoje os canais de veículos tradicionais, Uhum. né? A televisão ela sofreu um pouco mais com a chegada da internet. A TV aberta eu acho que sofre bastante, né? A adaptação dela ao setor tá bem difícil, né? Porque é muito caro para você sustentar. Sim. E o rádio é Estrutura. muito mais barato a estrutura. E outra, hoje os canais de comunicação, os canais das rádios no YouTube estão crescendo bastante também. Porque ainda tem a busca pelo veículo tradicional, o peso da informação, a credibilidade. Apesar de que, né? Antes da gente colocar aqui um ponto final, nós temos hoje canais de podcast, canais de pessoas que hoje estão virando uma autoridade também, que está crescendo muito, está criando credibilidade também. Muitas pessoas saindo de veículos tradicionais estão com seus próprios canais. Isso também Verdade. Em modificou o todas as áreas, mercado inclusive, em né? todas as Eu áreas. acompanho muito esporte e eu vejo muitos narradores ou até esportistas mesmos que saem da sua profissão e vão abrir um canal. Cara, a Cazé TV, ela arrebentou com Casé muita TV. coisa É verdade. na questão do esporte, né? Hoje, por exemplo, eu assisto muito, mas muita programação na Cazé TV. Até ontem eu estava assistindo um podcast na minha televisão Uhum. da Cazé Da TV. Casé. Por quê? Porque é algo que modificou. Sabe essa coisa do. Tava comentando aqui nos Sim, bastidores. sim. Essa coisa enlatada que você faz assim. É, não é mais engessado, né? Não é É, robotizado. é Parece que não isso, foi cara. combinado o que tá sendo falado ali, né? É isso, cara. O rolar da internet, eu acho que isso é fantástico na internet. Eu acho que é muito legal. Eu, como comunicador, eu vejo muito isso assim. A internet ela veio para dar outro padrão. Aquela coisa de ficar certinho, engomadinho. Sim. Aí coloca um terninho, O uma politicamente gravata. correto foi quebrando, né? É isso, cara. Hoje tem gente Eu com. digo de linguajar, E graças a Deus, É. hoje você tem, por um lado, você tem democratizou mais, e isso é muito bom. Por outro lado, você tem pessoas também que hoje não têm uma certa autoridade que estão falando de certos assuntos e criando uma audiência muito grande também. E acaba queimando quem tem a autoridade do segmento, né? Isso é Quer ver responsabilidade. uma profissão que foi bastante agredida, cara? Eu tenho um curso disso e às vezes eu não falo que tem, Qual foi? que é de coaching. Ah, Eu sou verdade. formado em coaching. Eu falo, eu fiz coaching. Uhum. Coach. Qualquer um é coach. Todo mundo é É, coach. hoje em dia, Por quê, cara? Qualquer um resolveu ir lá na internet falar que vai te ensinar a ganhar 50 mil por semana. E é um coach, ou quer te ensinar a resolver tua vida em 10 dias. E aí, quem estudou, que, pô, é um baita estudo, é um baita conteúdo, é um baita treinamento. Foram 2 anos de treinamento que eu fiz, mais gestão de pessoas e tudo mais. E hoje é totalmente degradado por conta da galera que vai na internet e fala o que quer, isso se infeliz... Ó, intitulando coach. mas isso infelizmente no Brasil, né? É, sinceramente, eu não sei global Internacionalmente, isso, né? internacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, a galera do. O cara que é coach mesmo, ele é super valorizado, né? O problema foi a internet, foi a banalização. Qualquer um poder se intitular coach, né? É E que aí que tá. aí. É isso que eu falo assim, Giovanni. O grande problema é, eu vejo muitas pessoas, e a internet ela é ótima, cara, ela é maravilhosa, mas eu vejo que talvez nós temos que criar uma maturidade para usar essa ferramenta. Sim, Nós com precisamos aprender a certeza. usar ela. Com certeza. O cara que me fala assim, nossa, eu tenho uma experiência de vida, e já falei com pessoas assim, por isso que eu tô citando. Uhum. Cara, eu quero passar minha experiência de vida, eu sou uma autoridade nesse assunto. Aí tu fala com a pessoa assim, quanto tempo você passou por isso? Ah, um ano. Poxa, velho. Cara, um ano. Eu tenho 20 de comunicação e não me acho preparado ainda, coisas novas Aham. aprendendo todos os dias, cara. Aí você me vem falar com um ano, como é que você vai sentar na frente de um empresário e você vai passar a tua experiência de vida de um ano para um cara que tem 40 anos no mercado? Sim. Então, mas é que daí hoje
tá diferente, tá tudo, como é que o pessoal usa? Tá tudo relativo. Falei, cara, o Não, relativo para essas coisas, não. não, Pra como é que essa você coisa vai, não serve, não você não cabe. pode ensinar alguém Não, se você não tem experiência. exatamente. Então aí que tá talvez essa falta de maturidade da gente como usuário também. E aí tem que colocar todo mundo nesse É, bolo. porque enquanto tem demanda, né? Enquanto tem oferta, tem Tem demanda, né? demanda, exatamente. Hoje um amigo meu, Gustavo, ele falou assim, tava falando sobre mentoria para empresa, né? Ele, não, me chamaram para ser mentor. Eu falei, cara, para mim o mínimo de um mentor de empresa tem que ter um fio branco no cabelo. Experiência. No mínimo. Ele disse, eu não tenho fio branco na cabeça e não tem como eu ser mentor. Eu falei, pô, mas você tem 20 anos de empresa. Eu falei, cara, eu não tenho fio branco. Tem mais experiência para passar ainda. É uma grande corporação tomando uma decisão com base no que eu vou falar. Isso é muito perigoso, cara. Isso é Então não muito é qualquer perigoso. um que vai chegar e vai falar, e eu concordo com isso em todos os segmentos. É uma experiência que precisa ter. É, Se você for ensinar alguém, se você for um mentor de alguém, se você for um consultor de alguém, até porque essa palavra precisa ser valorizada. A precisa. gente tem que ter bons Exato. conselheiros. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Temos bons conselheiros. E fala, inclusive, você falou agora dos cabelos brancos, tem um provérbio que fala sobre isso, de respeitarmos, né? Quem tem a coroa, né? Agora, Cabelo branco, porque são pessoas que passaram por experiências que a gente não passou ainda. Então isso é importante, é fundamental. viu? Já se perdemos aqui do roteiro. A gente coloca aqui É e a gente assim, vai falando, cara, isso aqui é um cara. bate-papo, é isso aí, vai fluindo, Exatamente. cara, vai E, cara, isso fluindo. é muito interessante, cara. É muito interessante. Eu acho muito legal quando fala de opção de transição. Né? Eu vivi essas coisas, obviamente, não no lado profissional, mas eu passei por tudo. Eu peguei os anos 90, que não tinha nada. Começou a vir internet de escada, que Nossa, tinha que, se tu pegava o telefone de casa, não funcionava. barulhinho aquele. Aí eu tive um celular que era, se bem que os telefones tão grande também, mas ele era grande, pesado, que era um 1220 da Meu Nokia. Deus do céu. É, Peguei, esse aí, choquinho da cobrinha. se atirava na cabeça de alguém, matava. Esse aí ia acertar a cabeça. Se eu achar na gaveta, ele tá funcionando ainda, eu acho. É, Hoje não, deve estar vou funcionando. te dizer, ou celular bom, hein, pra funcionar. Esses Cara, Motorola aí passei não por tem, tudo. cara. Não, tinha. Motorola, Nokia, Não. isso aí Eu era. comecei com o V3, né? Tinha Nossa. o que tinha a primeira Ah, foto, não, mas aí, conseguia aí, tirar aí já assim. era luxo, aí já era Era luxo, era luxo. luxo. V3 era luxo. Enfim. E eu acho muito legal falar dessas transições que tu pega a galera da geração 2000, pra eles é como que vocês viviam sem internet? O cara pega o relógio e paga uma conta hoje. Tá louco, cara? Pra isso era uma coisa surreal. Se tu via isso num filme, tu fala, não, isso aí Cara, tu sabe que eu fico nunca vai assistindo. acontecer. Eu sou muito de assistir, porque eu sou meio ansioso com seriado, né? Aham. Deus tá me curando nisso aqui. Mas, cara, de ficar esperando a temporada, né? Então, o que que eu tô Uhum. fazendo? Eu tô assistindo os seriados mais antigos, né? E aí lá em casa a gente tá com a mania de assistir alguns seriados da década de 90. Entre eles a gente assistiu alguns episódios do Friends. Do Friends, Cara, cara. a Eu galera assisti não Friends. tinha celular, cara. E Aham. a gente fica se olhando, meu Deus, Como que eles como viviam? que eles viviam? É, exatamente. Aí tu fica imaginando, tu fica olhando lá para cenas, por isso que eles iam tanto a café, por isso que eles conversavam muito entre amigos, por isso que a diversão era aquele grupo de amigos ali. Cara, eu ficava olhando, era a televisão na época, Sim, né? Então você assistia televisão, exato. então as conversas eram outra, a maturidade era outra, e o ritmo de vida era outro. Era outro. Tanto que a gente brincava mais na rua, né? Muito. Muito na rua. Minha mãe tinha que E. brigar, cara, pra mim, Aham. entra pra casa, piá. Exatamente. Era Horário de essa a verão briga. era 11 horas da Hoje, noite, hoje a tava lá. briga é o contrário, é pra sair. Vai Vai brincar, brincar, vai pra rua. vai. E tinha coisas que eram culturais da família em torno da TV, né? Por exemplo, domingo, todo mundo vendo Faustão. Aí Isso. tem a família que no almoço assistia a tal programa. Parece que a rotina da família era de acordo com alguns programas da televisão. Então, deixa eu te dizer uma coisa, agora você falou e fluiu aqui na minha cabeça. Essa questão de abrir a casa para televisão. Olha como isso é sério até hoje. Eu deixei a televisão há uns 4 anos atrás, mais ou menos, né? Uhum. Então, para seguir no ministério, chamado pastoral. E a gente saiu de Florianópolis, saiu de Chapecó e veio para Florianópolis, né? Nesse chamado para formarmos a igreja aqui, né? Abriu mão Começarmos de lá da profissão, vamos assim dizer, desse isso, trabalho pra vir para vir para cá. pro Um Ministério pouquinho da. antes eu saí para já ir para o ministério lá em Chapecó ainda, né? E depois a Uhum. gente teve esse processo de avanço aí para vir para Florianópolis. Mas o que, que eu queria te falar? Eu fui um dia no mercado, tinha acabado de sair da TV, trabalhava na Record, né? Apresentava lá o esporte, o bloco de esportes, né? No meio-dia falar da Chapecoense, né? E aí eu tô no mercado um dia, cara, saindo num caixa, Desculpa. Inclusive virou um meme muito famoso no virou. WhatsApp. Aqui, ó. Chapecoense um dia não ganhava de ninguém, ganhou um jogo na Série A, fez a pior campanha da história da Série A de pontos corridos, a Chapecoense conseguiu essa façanha. E naquele ano, ela tinha ganhado o jogo, eu falei, cara, eu vou me ajoelhar aqui. E me ajoelhei e virou uma figurinha do WhatsApp, né? Virou. Virou. Cara, tinha gente me mandando a figurinha, gente que eu não conhecia aleatório. Eu falei, caraca, olha onde que foi parar isso aqui, Quando cara. eu cheguei na igreja, falaram, não, precisa conhecer o pastor Júnior. Eu falei, não conheço ainda. Aquele da figurinha, cara. Pronto. Todo mundo mandava a figurinha pra mim. Ó, esse aqui é o pastor Júnior. Quando tu É, vê ele, é é esse esse cara aqui. aqui, ó. Esse maluco aí. Mas aí, voltando ao assunto, eu fui pro mercado. Mercado assim, perto de casa.
Tô saindo do mercado, Giovanni, um cara me aborda assim e fala: "Tu não tinha o direito de sair da televisão. Caraca, O que que sério? eu vou fazer no horário do meio-dia agora? Porque Mentira. você era o cara que eu assistia, e agora?" Eu falei: "Cara, vai ficar o Eduardo Florão no meu lugar, tá lá até hoje, né, inclusive meu amigo. O cara vai ficar lá. Você não tinha o direito, vou fazer o quê agora? Você era minha dupla, você com o Badá lá, falando da Chapecoense daquele jeito que eu gostava." Pra ter uma ideia como é sério, o cara começou a Aham. gritar comigo, brigar comigo, cara. Era de verdade, ele De verdade, estava brabo gritando, de verdade. gritando, o mercado todo parou, no mercadão grande assim, a galera todo mundo me olhando e eu fui, sabe quando o cara começa a ficar vermelho, que é um Aham. tomate? Fui saindo, peguei minha sacolinha e ó, e o cara continuou gritando comigo, cara. Continuou gritando: "Você não tinha." Ou a gente não tem Que ideia o loucura quanto que isso, cara. tu impacta na vida das pessoas, né, Muito. E aí o que que eu percebi? Cheguei em casa, falei pra como minha que tu esposa: participa. "Amor, Óbvio que o não o tem." problema tá do outro lado, né, É tá no isso, cara tá no cara. que Mas você vê como é mas que é sério essa coisa do cara abrir a casa dele, abrir a porta é, dele, ligar a muito. televisão dele naquele horário, né, ainda tem muito isso. Era um senhor, é um cara mais Sim. velho, né. Mas o quanto isso é sério e o quanto você falou aí da questão da programação, né, Uhum. na nossa época era muito mais sério ainda você se reunir para estar ali com a Sim. família, assistindo um programa de televisão, era muito comum num sábado à noite, Eu um tinha uma domingo. madrinha que ela não perdia o Silvio Santos, Deus o livre. Ela brigava contigo pra ver o Silvio Santos. E se tu falasse mal do Silvio Santos, era uma briga defendendo um familiar. Olha aí, viu como é que é? Por quê? Era isso. Porque, cara, olha como é sério isso, né, você entrar na casa das Sim. pessoas. A pessoa ela tá te recebendo ali. Eu brinco com o pessoal da comunicação lá da igreja, né, falo: "Gente, quando vocês fazem a inserção aí, que é o nosso pré e o pós-culto, Uhum. vocês nunca deixem de dar boa noite pra galera, de entrar Uhum. como se você estivesse aqui, realmente a pessoa tá te recebendo na casa dela. E quando você terminar a transmissão, nunca deixe." Esse dia até peguei um lá dos nossos voluntários, falei: "Gente, você saiu sem dar boa noite pro cara, para as pessoas de casa." E "Ah, tu mas sabe que fui tem só gente que eu." pra isso um ponto importantíssimo. Exato, falei: "Tu não pode sair, cara. Pensa só, tu chegou na casa de alguém, daí eu cito esse exemplo, você vai lá, você janta, você dá boa noite, você Sim. come e você sai sem falar nada. Levanta e vai embora. Não tem como, cara." Então, assim, a gente tem que lembrar que ainda as pessoas recebem a gente na casa delas e só mudou hoje tá a internet, tá o Hoje podcast. é os influencers, né. Mas a Inclusive tem pessoa tá te tomada recebendo. de decisões das pessoas baseadas no que o Muito. influencer postou, cara. Cara, eu vou te dizer, 90% das pessoas tomam decisão buscando alguma informação com alguma pessoa que ela E confia. e hoje eu acho tão mais sério, porque às vezes isso atrapalha a tua construção pessoal, familiar, o trabalho, porque tu começa a te comparar também, né. Muito. Hoje tem muito mais do que antes, porque hoje tá na internet e tudo é mais rápido, mas um influencer que mostra um corpo perfeito, isso a gente vê direto, e tem uma vida por trás que não é nada daquilo ali, Recorte. recorte, edição, enfim, Você já foi influenciado por um tu vive recorte isso. desse? Já fui. Se eu É, disser que não, eu vou estar é sendo isso. hipócrita, em alguma coisa eu fui. Me devolve a pergunta. Ô, você já foi? Eu já, com Óbvio certeza. que sim. Ou eu comprei um produto porque eu não queria, mas o cara usou o produto e falei, nossa, eu preciso ter isso aí, cara. E assim, tu deixa, às vezes a gente não tem condições de comprar aquilo, tu abre mão de algumas coisas pra adquirir aquilo lá que não faz diferença nenhuma na tua vida. Isso eu tô falando de produto, agora pega às vezes de comportamento, emoção. Hoje em dia a gente não vai entrar aqui, mas política, religião, até esses lados a gente acaba tomando por influência porque, eu sou seguidor do Pastor Júnior. Nossa, tudo que ele faz eu falo, mas eu tenho a minha concepção. Aí tu traz outra, eu falo, não, é isso aí mesmo. Não, agora Uhum. gerou um ódio em mim porque o que você falou pra mim é a verdade absoluta, eu vou contra o resto. O Nossa, poder de influência isso é sério, é hein? enorme, né? Isso é sério, é muito sério. Co- E aí, por isso que a gente tem que ter tem que entender o que a gente tá fazendo com essa ferramenta em chamar internet. Você que ainda tá na comunicação e como pastor também, como é que é lidar com esse poder de influência que tu tem? É algo, é uma responsabilidade. A palavra é essa, responsabilidade de você falar algo para as pessoas e as pessoas realmente seguirem as ordens que você está falando, porque se as pessoas olham para tua experiência, Sim, elas falam: "Cara, o cara foi da televisão. Uau!" Ela vai levar como verdade. Então, a questão de você ser pastor e comunicador, isso me ajuda. leva a um nível de responsabilidade muito grande, Muito Giovanni. grande. Porque quando você está falando da palavra de Deus, você também tem uma habilidade, e aí entra algo muito forte. É diferente de você precisa ser persuasivo, mas você não pode ser manipulador. Exato. Tu tá numa linha muito tênue. Muito. Muito tênue. Persuasão, você dá Eu falo a isso também. possibilidade das pessoas pensarem. As pessoas Uhum. vão, elas vão, é uma parceria mútua. Você Sim. ganha, mas a pessoa ganha também, e ela escolhe aquilo que ela quiser. Ela vai decidir. Mas tu fica numa linha muito fina pra manipular a pessoa, né? E a manipulação, só que aí que tá, a Só que manipulação, isso, a manipulação você te vai fazer a leva. pessoa decidir. Então, quando a pessoa chega pra mim, por exemplo: "Cara, como tomar essa decisão aqui?" Eu, como pastor, eu falo: "Vai orar. Sim, Deus tem que falar com você." Porque se eu decidir pela pessoa, eu tô manipulando ela. sim.
E na comunicação, esse jogo, ele é a persuasão realmente, você fala, você mostra pra Tu pessoa, direciona, né? direciona, exatamente. Só que deixa ela Tu não faz decidir. ela tomar decisão. E a manipulação, ela tá fazendo isso muito Bem hoje na colocado. internet. O pessoal tá Bem fazendo colocado, muito na sim. internet. Eles ensinam isso no PNL, cara. Muito, muito. Exatamente. Você pega a pessoa e você faz ela decidir no Exatamente. caminho que você quer. É, Isso é é o muito perigoso. famoso, tu devolve com perguntas até o cara responder aquilo que tu quer que ele responda. Exato. E ele É, vai decidindo de forma automática, sem consciência. Cara, isso é eu acho perigosíssimo. que na igreja ainda é perigoso, porque quem procura a igreja, ninguém, dificilmente, alguém vai na igreja pra agradecer e comemorar alguma coisa. Tu chega lá porque tá quebrado ou porque tu sentiu que seria o teu chamado, né? E tu pega alguém normalmente quebrado na tua frente, que tá precisando de um direcionamento. Qualquer coisa que você falar pra ela, Exato, o ela vai emocional da seguir. pessoa tá quebrado, então se tu falar pra ela sair correndo e subir o morro, ela vai sair correndo e vai subir o morro. Sabe que hoje eu peguei um caso desses de atendimento de um cara que tá hoje morando na rua, Uhum, usuário de droga, né? Hoje ele parou, mas ele tá numa situação econômica. Cara, e chegou bem. Agora você falou aqui, você falou essa situação e eu lembrei. uhum. Tudo que eu falasse pra ele naquele momento, Ele faria. ele seguiria. Ele faria. Então aí entra aquela coisa do teu caráter, de você realmente, cara, eu preciso dar uma luz pra esse Sim. cara aqui, eu preciso ajudar ele, mas eu não posso manipular ele, porque se manipular, vamos lá pro lado da salvação, né? Entrando um Uhum, pouquinho nesse lado aqui, que é um assunto um pouco mais polêmico. sim. Mas se eu decidir por ele, eu não tô dando uma escolha consciente pra ele. E será que de fato ele tá vendo Jesus ali nisso? Exato. Daqui a pouco ele vai tomar a decisão no impulso, assim como um dia alguém ofereceu a droga pra ele, e no impulso talvez ele tenha decidido por isso. Exato. Eu estarei fazendo uma coisa querendo mostrar o outro lado, mas de uma forma errada E também, tu porque eu tem que estou estar manipulando. muito, tu tem que estar muito alimentado também, né? Muito. Você tem que mostrar o amor de Jesus nesse Caraca, é. momento. Mas o amor de Jesus, ele também tem princípios, ele também tem caráter, Sim. ele também. Cara, Deus é muito correto e muito transparente nas suas informações. Tá É que eu tudo digo assim, ali. até no teu cuidado de não manipular. Mas às vezes tu, no teu entendimento, tu sabe, não, o cara tem que fazer isso pra ele se curar. Nessa tua ânsia de não querer manipular, mas de querer que ele faça aquilo porque tu sabe que vai ser melhor, tu tem que medir o peso do que tu tá falando Exatamente. pra não acabar. Eu acho isso muito. É, É é- uma linha muito fina. mas é que por isso que nós não podemos perder Nossa, a consciência. sim. Nós não podemos perder a consciência. A gente tem que ser consciente a todo momento. Quando você está comunicando, Giovanni, eu costumo dizer para cara que está vendendo, eu ensino, eu tenho um método de comunicação, né, que é o Uhum. método Viva. Voz, influência e valor na comunicação. Legal. Então, o que que eu falo? Eu falo de valor, eu falo de influência, eu falo de identidade. Quem é você comunicando? Aí os caras querem montar um personagem Uhum. de quem você já vai entendendo o que eu tô querendo chegar. E aí, você mostra aquilo que você não é porque você precisa vender, porque você precisa fazer Sim. números. Que é o que dizem na internet, tu é o que tu quer. Exato. Tu é o que tu quer. Só que daí, sabe qual é o grande problema? Às vezes você pega um cara que vende imóveis, um cara que é corretor. Às vezes ele fez, de forma manipulada, a pessoa comprar um apartamento que é o sonho da vida dela. Mas não vai ser o sonho da vida dela, talvez aquele apartamento que ela investiu. Uhum. Mas porque eu precisava bater meta, eu manipulei a Sim. situação e eu fiz a pessoa pegar todo o dinheiro que ela tinha, todas as economias e fazer o quê? Comprar um Comprar apartamento. o apartamento. Será que isso é o sonho da pessoa? Naquele local que talvez ela não queria, no bairro que ela não queria. Você entende como isso é Porque tu usou realmente. os gatilhos certos, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí Tem. entra o caráter, cara pra entrar e cara Isso. pra sair. Exato. Cara, será que se você encontrar essa pessoa na rua, você vai ter cara pra dizer pra Uhum. ela, e aí, o apartamento foi É bom? pesado. É Daqui a pesado. pouco a pessoa vai dizer, poxa vida, se eu encontrar aquele cara de novo, ele vai. Aham. Porque a decisão foi tomada naquele momento por quê? Por uma Sim. empolgação. Você tomou a decisão, mas tu foi literalmente direcionado pra tomar aquela decisão, né? Exatamente. Então esse é o ponto. Até que ponto nós devemos, de fato, ser uma influência para as pessoas? Uhum. Foi isso, é muito forte. Você tem que ter um limite. É muito Você forte. tem que ter um limite porque a pessoa precisa decidir. Deus nos ensina isso, né? Uhum. Olha como Deus é maravilhoso. Jesus, quando ele chega e fala, chega na sua vida, ele não te obriga a nada. Não te impõe, né? Não te impõe, exatamente. Ele te apresenta uma Uhum. verdade. E a palavra dele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não tá falando as verdades e a vida, os caminhos. Ele tá falando o caminho, a verdade e a vida. Mas mesmo assim, ele te falando isso, ele não te obriga. Giovanni, cara, vem pra cá, porque senão você. Sim. Cara, ele tá te Ele não te dá mostrando uma também verdade. um senso de urgência no sentido de se você não vir pra cá, você vai ser punido. Ou você Exatamente. vem comigo. Não, né? É um Ele te processo, convida. é uma caminhada. Isso. Você entendeu que você vai caminhar comigo? Então faz igual os discípulos lá. Uhum.
Agora, teve tanta gente na caminhada com Jesus que também não Que também, entendeu exatamente. e não caminhou com ele como os discípulos próximos dele. Alguns entendem um pouco mais, tanto é que ele tinha, né, os mais próximos Sim, dentre os discípulos. Então por quê? Porque essas pessoas andavam um pouco mais perto de Jesus. Mas isso que eu acho incrível em Jesus, assim, sabe? E por isso que talvez, assim, pra mim, Jesus, ele é o. Talvez não, pra mim, ele é o grande comunicador. Jesus é o grande sim. comunicador. Eu também tenho essa visão. Porque, cara, ele usava parábolas pra ensinar as pessoas, ele usava uma forma emocional que as pessoas entendiam também, mas ao mesmo tempo, ele era um cara persuasivo e não manipulador. Isso, exato. Tô te Muito bem apresentando uma colocado. verdade, tô te apresentando algo que vai mudar a sua vida. Agora, tá aqui. Você entendeu? A decisão tá É. contigo. Siga-me. Não, não vou. Ok. Tá tudo bem. É verdade, cara. Ontem eu tava no Metanoia. O pastor Ivair que tava passando pra gente, ministrando. E eu achei muito legal, né, caso um pouquinho que a gente tá falando, que antes, lá no tempo judaico, dentro da cultura deles, os meninos eram preparados por 13 anos, né? Pra poder estar junto com quem eles seguiriam e tava ali o chamado, né, de siga-me. E falava, esteja tão próximo que a areia dos pés que bate nele surge você, né? No sentido de que você esteja sempre próximo de quem tá te discipulando, né? E tinha isso, a criança fez ali 12 anos, ou siga-me ou não siga-me, né? Eram 13 anos de preparação. E quando Jesus veio, os discípulos dele não tinham 12 anos de idade, não foram preparados por 13 anos, tinham a questão de escola, de conhecer as leis, mas não tinham o convívio, né? E eu ia chegar no ponto de que Jesus, inclusive, ele pegava todos os despreparados, né? Não tinha um pré-requisito de tu seguir ele. E ele falava de uma forma que o rei entendia e o pescador entendia. Então a linguagem de Jesus, né? Sabe que não é blasfêmia, né? Jesus sabe que a gente ama o Senhor e estamos juntos. Mas pra mim ele era o coach daquele momento, entendeu? Porque ele conseguia falar numa linguagem que atingia todos os povos de uma forma que o cara que não tinha estudo conseguia compreender o que ele estava querendo dizer, ter o entendimento, e o pessoal da realeza também. E comunicação, né? Cara, o Jesus, pra mim, é o cara que mais usou comunicação assertiva. Porque se a gente precisa separar a comunicação de comunicação assertiva, né? Comunicação é tudo que a gente faz. Eu tô te Uhum. olhando é comunicação. Você tá. A tua aparência é comunicação. Tudo que você Meu faz, gesto, gestual. exato, tudo é comunicação. Não verbal, né? Uhum. O que você fala, comunicação vocal, né? A tua comunicação verbal. O que você escreve é uma forma de comunicação, a forma que você se movimenta é uma forma de comunicação. Mas a comunicação assertiva, ela é. E aí, Jesus, ele cirúrgico nos ensina. Comunicação assertiva é quando eu passo uma mensagem para você, Giovanni, você está realmente sentindo e recebendo a mensagem que eu quero te passar. É o que eu tô passando aqui, tô Emo- vidrado aqui em ti, te Exato. entendendo. Mas o emocional, sabe? Não Aham, aquela. Porque vamos lá, mensagem do WhatsApp. Tu mandou um áudio, lá, um texto pra aham. pessoa. A pessoa olhou aquilo lá. Eu até vi uma brincadeira esses dias, a mulher respondia, o cara falava, vamos almoçar onde? O cara fala, você decide. A mulher brava do outro lado e o cara, nossa, Tranquilo, olha né? que legal, cara. Ela tá dizendo, então vamos em tal lugar. Ela, É que mensagem não tem tom, né? Aí tu exato. não E sabe como é ela que a pessoa. interpretando de uma maneira Aham. totalmente. E ele, cara, uau. Daí no fim ela briga com ele lá. Ele fala, cara, o que tá acontecendo? Por quê? Porque ela tava interpretando um Sim, tom e ele tava interpretando um outro. sim, sim. O mesmo texto. Ótimo, Eu achei ótimo isso. fantástico esse vídeo. Por quê? Porque ele mostra que as pessoas interpretam de maneiras diferentes. Isso é comunicação, mas não é comunicação assertiva. Assertiva. Existe um ruído aqui, né? Quando você tem esse tipo de Boa, situação. boa. E a comunicação assertiva, Jesus já usava porque o tom dele, Giovanni, é isso que você está falando. Cara, ele falava com reis. Os reis até poderiam não receber a mensagem, mas Sim, entendiam. entendiam. Isso que Os eu mestres da digo. lei. Eu não concordo, mas Mas entendiam o tom entendeu. dele. Aham. O cara lá, pô, podia ser o cara mais pobre lá do vilarejo que ele chegava, da cidade lá. Entendia o que Jesus estava Entendi. falando por parábolas. Os discípulos que andavam um pouco mais com ele, entendiam só no formato que ele estava falando. Então, assim, Jesus usou muito a comunicação assertiva. E isso eu acho fantástico. O que mais falta hoje é comunicação assertiva. Se você perguntar para as pessoas, cara, o que você Verdade. faz? Eu faço isso. Mas para quem você fala na internet? Não tenho nem noção. Não sei. Eu sei que eu atinjo o público assim, mas qual que é a forma que você vai ser assertivo, o tom, como é que as pessoas vão entender? Por isso que tem tanta polêmica hoje. Sim, O sim. cara, mas eles me interpretaram de maneira errada. Mas também, cara, você deu uma margem aqui pros caras te interpretar. E o tom, né?
Tá, isso aqui, mas é que é viral. Ah, beleza, é É, viral, ok, mas tu sabe que vai dar polêmica isso aqui, né? exato. Então tu tem que também. Com quem que você tá linkando a imagem às vezes? Com quem que você tá colando imagem? Com que tipo de assunto? Você tem propriedade pra falar esse assunto? Não, mas é que é da vibe, tá todo mundo falando, né? Quer pegar o hype? Vou hypar aqui com esse vídeo. Hypar. Cara, é pra você hypar, porque depois se vier a consequência disso aqui, tu vai ter Exato. culhão, tu vai ter maturidade pra poder rebater isso aqui? Não, mas é que eu só pensei no momento. Cara, então não faz. Então não faz, porque a consequência disso aqui pode ser muito pior do que você só hypar um vídeo E aí. eu já vi um estudo aqui, uma reportagem no Instagram, que as pessoas estão deixando de acompanhar memes e vídeos curtos, que tá viral, e estão começando a seguir e acompanhar mais materiais e produtos inteligentes, com Exatamente. mais conteúdo, Profundidade. profundidade. Eu acho que graças a Deus a gente está começando a virar a chave da geração novamente, né? Tem Ainda aquela coisa, bem. geração forte, tempos fáceis, geração, né? Eu acho que a gente está começando a virar a chave. O pessoal tá procurando conteúdo com mais profundidade, Glória a com Deus mais por isso. conhecimento, né? Porque, cara, a gente precisa ter Precisa. conhecimento, a gente precisa ter, ser mais inteligente, cara. E até fisiologicamente para o nosso cérebro, o quanto que isso atinge, né? Esses Meu vídeos Deus. rápidos, curtos, informação. Eu já me peguei nisso, sempre, o cara que eu li muito. E hoje em dia eu tenho às vezes preguiça de ouvir um vídeo de 10 minutos. Coloca lá no É, tudo é rápido. duas vezes. Tudo é rápido. O WhatsApp tu ouve rápido, É. tudo tu quer ouvir rápido. Pô, cara, não tem paciência. O cara falou um minuto. Cara, um minuto de Exato. vídeo, Ou tu gente. pula, tu quer aprender alguma coisa, o cara começa, oi, tudo bem, pessoal? Tu pula essa parte. Tu vai lá Exato. pro. Tá, fala o que tem que fazer. Volta, volta. Caraca. E falando de ministério e tudo mais, que tu saiu lá de Chapecó, como é que foi essa tua aproximação? Já era de uma bolha cristã? Pai e mãe já eram cristãos? Então, eram cristãos, mas Como não eram que. evangélicos, né? Os Uhum. pais eram católicos, né? Fui Católicos. criado na igreja católica até os meus 30 anos de idade. Eu me converti com 30 Caraca. anos. Converti com 30 anos de idade. Então, foi uma virada de chave muito maluca, porque a minha esposa, a Elisane, Uhum. hoje pastora também na igreja, Baguete. da Get Church, ela falava assim, ela se afastou da igreja, ela veio num lar assembleiano, né? Afastou por algumas Tu questões, católico e ela da Assembleia. assembleiano. Mas ela afastada naquele momento e eu perdidaço, cara. Aham. Eu fiz ali primeira comunhão, fiz crisma, Eu passei por essa mas, também. cara, eu não sabia nenhum personagem da Bíblia. Eu sabia quem era Sim. Jesus e Deus. Maria, José, o pai de Jesus. Falava Hosana nas alturas, É quando isso aí. mandava. Basicamente isso. Mas agora, se me pedisse, O cara, básico. o que que é Novo Testamento, o que que é Velho Aham. Testamento? Não sei nada, cara, né? Então, quando a Elisane entrar na minha vida, É. a gente viveu um tempo fora desse mundo, mas chega um período que quem é filho de Deus, ele volta. Uhum. E a Elisane falou assim: eu tô sentindo falta de Deus E ela, no caso da Assembleia, os pais dela também. também. Ela era de Exatamente. A berço mãe dela tá assembleano. hoje, né? Lá assembleiano lá, Não, porque o segue assembleiano pro católico é bem diferente a muito, interação, né? muito, Doutrinas e tudo mais, né? muito diferente. Nossa, totalmente outra pegada, né? Mas enfim, aí fui criado nesse contexto. A Elisane, em um determinado momento, estávamos juntos já. Uhum. Ela decidiu voltar pra igreja. E aí ela foi pra Guete, lá em Chapecó. Não foi pra Assembleia, Não, foi foi pra Guete. pra Evangelho. Foi pra Guete lá, começou a participar. Fui junto com ela um dia, porque assim, me chamou muita atenção, foi curioso. Eu não queria ir no primeiro momento. Uhum. Aí eu falei, não vou ser aqueles crentes lá, cara. Uhum. Não, não É, quero, não quero, tal, né? mesma visão. Vou continuar minha vida aqui. Tava na televisão, tava bem lá. Ok. Mas deixei ela aí, vai lá, amor. Tô tranquilo, aproveita. Só que ela voltava, Giovanni, diferente pra casa. Isso que me chamou a atenção. Voltava mais faceira. Caraca, que Parece que ela forte. tinha recebido uma recarga, sabe? Aham. Quando você recarrega um negócio, pô, 10 horas da noite essa mulher tá. E aí um dia me incomodou tanto que ela falou: eu vou na igreja depois do trabalho. Falei, ok, amor. Quando ela chegou do trabalho, eu tava pronto. Falei, eu vou Vou contigo. junto. E fui pra igreja. Cara, Ela nunca te pressionou aí. nunca. E aí que tá o negócio da fé inteligente. Uhum. A Elisane nunca falou pra mim assim, amor, você tem que me acompanhar. Amor, você tem que ir. Ela tava vivendo aquilo e tu tava começando a ver ela e eu quero ser isso, Exatamente. E viver ela isso. começou a demonstrar Jesus dentro de casa. Caraca, que Nas suas forte. atitudes, nas ações. A Elisane sempre foi muito espiritualizada, muito. Uhum. Eu só não sabia o que era antes. Sim. Mas depois, com o tempo, hoje, com a maturidade, consegui compreender a forma que Jesus trabalhava com ela para me levar para os caminhos. Porque, cara, a Elisane sempre foi essa pessoa, mulher do lar, mulher cuidadosa, mulher cheia de profundidade nos conhecimentos, assim, uma inteligência, uma sabedoria para falar da palavra de Deus, Giovanni, de uma forma incrível. E aquilo sempre me encantou na Elisane, a forma que ela fala, porque eu sou comunicador. Sim. Então, a pessoa que fala bem Sim, te chama me chama atenção. atenção. Eu fico, Faz caraca, sentido. como essa pessoa fala Aham. bem e tal. E a Elisane sempre foi essa pessoa que fala muito bem.
profunda. Vai falar com o assunto, ela sabe tratar, sabe conversar, né? Vai além, pensa fora da caixa. E isso me chamou muita atenção nela. E quando eu conheci ela, eu não sabia que ela era evangélica. Não sabia que ela tinha vindo do lar evangélico. Fui conhecer ela no decorrer do caminho. Mas Quando vocês namoraram ali até chegar no casamento, vocês debatiam sobre religião? Nunca. Nunca. Nunca Nunca falamos botaram sobre na isso. mesa. Nunca falamos sobre isso. Eu só, em determinado momento, fiquei sabendo que ela era, por Uhum. conta de frequentar a casa dos pais dela, né? Então eu fui percebendo algumas coisas e aí um dia a gente teve uma conversa lá, depois de um tempo. Ah, você é, dela me contou toda Sim. essa história, né? Na época era faculdade, ela acabou saindo, né? E acabou me conhecendo nesse período. Então eu costumo brincar que a minha esposa, ela saiu Pra da te igreja pescar, para me te buscar. Fala, resgatou vou lá buscar essa alma essa alma. perdida e vou levar ela para a igreja. Foi mais ou menos isso que Deus usou muito a vida dela. E foi a Elisane, porque qualquer outra pessoa, Giovanni, não teria Tinha conseguido. que ser uma coisa, um sentimento forte, ter um propósito forte com ela, sentir aquela ligação, pra Exato, te, ser o suficiente pra te estar disposto aí. exato. E uma pessoa que demonstre Jesus. Ela demonstrou Jesus de uma maneira que eu falo, cara, não tem como eu não ir para esse negócio aqui. Sabe? Uhum. Quando, eu acho que foi mais ou menos quando Pedro teve encontro com Aham. Jesus lá no barco. Cara, eu não tô nem aí pros Chocou. peixes, cara. Abandona isso aqui. Tu tá abandonando Sei. essa carga toda de peixe aqui, cara. Não tô nem aí. Eu conhecia o propósito da minha vida. Eu vou embora. E de um membro pra um pastor. Nossa, aí já foi loucura, né? Porque tudo começou, Qual foi a tua janela de tempo, assim, de tu... foram 5 anos. 5 anos. 5 anos. Rápido Rápido. também. É que eu sempre fui muito intenso. Uhum. Sempre fui muito intenso. Eu sou aquele cara que assim, eu vou ler um versículo, vou ler um capítulo. Uau. Não, vou ler Engole o vou livro. ler o livro, vou ler o livro. Aí eu pegava a Bíblia, cara, época de pandemia, na época que eu Aham. cresci muito. Eu fui batizado no meio da pandemia, pra ter uma ideia. Caraca. Ficava me incomodando muito. Hoje o meu compadre, pastor Vinícius Hux, lá de Chapecó, tudo fechado, eu falava, Vini, eu preciso me Quero me batizar, batizar. cara, porque senão vai passar essa vontade. Ele falava, é verdadeiro, Juninho, é verdadeiro, você é verdadeiro, cara, você não vai passar essa vontade. Eu falei, não, você não tá entendendo, cara, eu preciso Tem me que ser batizar, agora. tem que ser agora. E aí conseguiram abrir uma academia de natação, a Elisane me incomoda até hoje, porque ela fala, Ah, tu fez a nossa, piscina... aquecida. Aí ela falou assim pra mim, pô, Pô, piscina crente aquecida, velho. Nutella, né? É, Ela é crente não. Pô, Nutella, ela brinca comigo, né? Eu fui piscina batizado aquecida. no Rio Uruguai, lá no frio, no inverno. Frio. E você vai ser batizado numa piscina Aquecida. aquecida. Ah, brinca comigo, me incomoda. Eu falo, tá valendo da mesma forma, Jesus me ama do mesmo jeito. Só você que tá me ouvindo aí que talvez Não tenha que tomar essa distinguiram decisão. lá o quente do frio. Não, toma essa decisão igual, fica tranquilo, gente. Até porque a gente tem batismo na Guete, a gente prepara todo o conforto pra galera aí, né? Exatamente. Mas foi muito É. engraçado isso. Então a Elisane foi me ganhando pra Jesus, de forma muito inteligente, foi me levando, e chegou um tempo que a gente foi pro clã. E aí Uhum. você sabe muito bem o que representa um clã. Quando eu cheguei no clã, eu tava imaginando, evangélico, deve ser pessoas mais velhas, tá? O mesmo pensamento que eu tava. Cara, eu cheguei uma gurizada e outra assim, ó, Uhum. os caras foram, Deus ele preparou tudo. Os caras fazendo churrasco. Que sacanagem, foi uma Sentiu em casa, gurizada. né? Pô, Tava ali cara, eu falei, com... não, que é isso aqui, Tô num cara? rolê com os meus parceiros aqui. Tá, Né? tá de brincadeira. Na outra quinta-feira eu queria ir pro clã, lá em Uhum. Chapecó. Eu falei, não, vamos pro clã e tal. E aí isso começou a me conectar. Eu falei, cara, é isso aqui, essas mesas que eu preciso estar. Eu entendi a estação, me batizei. E aí foi uma virada de chave muito grande, porque a Elisane tinha falado, Deus tinha falado com ela que eu ficaria apenas 5 anos na televisão. Eu fiquei 4. Por quê? Porque ia chegar uma hora que o ministério ia me chamar. Foi o que Caraca. aconteceu. Ela já sabia do teu Já chamado. sabia do chamado. Ela sabia que eu ia pra televisão antes mesmo de eu saber. Nossa, Isso foi cara. muito engraçado, porque Que a gente tava de forte. férias, ela me falou, amor, você tem perfil de televisão, você vai pra televisão. Falei, amor, eu não gosto, eu gosto de rádio. Eu sou de rádio, televisão, eu nunca quis. Na época da faculdade eu fugia de televisão, Aham. nunca curti. Até conhecer. Hoje eu acho fantástico. Então, a Elisane falou, só que você vai ficar só 5 anos, tá? No máximo 5 anos. Porque depois você vai pro ministério. Depois vai ter uma troca de estação aí. E foi o que E tu ouvia aconteceu. isso e falava, para. É, da onde? Não tem Tá de como, sacanagem. né? E foi, cara, foi o que aconteceu. Fiquei 4 anos. Deus começou a me incomodar muito no E sentido foi tudo de natural, assim. Nada natural. foi... Não, nada imposto, nada, sabe, cobrança, vai, porque nada de manipulação pra ir. Não, decisão tomada por mim mesmo, consciente. Entendi, pensei, fiquei meses pensando nisso, Cara, meses raciocinando nisso, pensando assim, cara, será que eu tô pronto pra ser batizado? Será que eu tô pronto? Será que é a decisão é mesmo? de novo, né? Ser um pastor é uma responsabilidade Entende? Então, gigante. quando eu fui pra lá, quando eu saí da televisão, Deus começou a me incomodar e falou assim, cara, eu tô precisando de você no ministério. Tô precisando de você no ministério. Eu pedi demissão na televisão antes de a Elisane saber.
antes de ter qualquer conversa Foi na uma decisão igreja. tua mesmo. Tu sentiu ali, eu ouvi, vou fazer isso. Foi muito engraçado que eu tava subindo, as televisões sempre são no morro, né? Aham, Então, sim. lá em Chapecó não foge da regra, né? 7 de setembro lá, eu indo pra televisão e tal, e um dia, e tal. Porque eu não tava entendendo, Giovanni, eu tava muito feliz na televisão, quando eu tava apresentando. Eu até conversava muito com Deus, falava, Deus, agora que eu tô bem. Eu fiquei 3 meses apresentando com as pernas tremendo, assim, do lado do badal, um cara que eu assistia quando era criança, cara. Agora que eu tô confortável aqui, parece que é a sala da Me minha sinto em casa, casa, você vai tô. me tirar daqui? Não, pera, tá de brincadeira, me conta aí, vai. Aí Deus foi aprofundando essas conversas comigo. Foi tornando cada vez mais íntimo essa conversa. E o engraçado é que, quando eu tava nessa subida aí da 7 de setembro, falei com Deus, Deus, eu não aguento mais. Eu tô em casa, eu tô angustiado. Eu tô na televisão, eu tô feliz. Tô parecendo um cara meio que esquizofrênico, assim, né? Meio troca de humor, né? Como é que fala? Sim. Bipolar. Bipolar. Tô meio bipolar nesse negócio aqui, cara. Não é possível. Fala comigo, senhor. Não tô entendendo. Quando eu piso naquele dia, Giovanni, na recepção na televisão, estacionei o carro ali, pisei na recepção, Deus fala, então vai. Cara, soprou. Caraca. Isso é só cara que teve já essa experiência Só. com Deus e entende o que que é convicção. Porque se eu contar pra alguém, como eu tô contando aqui, o Giovanni tá me olhando assim. Não, eu tô vidrado. Por quê? Porque é muito louco isso, ter essa Sim. convicção. Falei, assim, já de manhã? Como? Entrei na sala da minha chefe, tá? Fechei a portinha ali e contei pra ela. Então, tô saindo. "Ah, como assim tá saindo? Do quê? Do nada. Ela tentou conversar, a gente foi Claro. conversando e tal. Falei, então, Deus tá Tu... me chamando pro Isso. ministério. Eu ia perguntar se tu contextualizou pra ela. E ela, espírita na época lá, que eu Hum. falei, não vai entender, eu também não vou saber Uhum. te explicar, e ficou naquilo. Só que Exato. assim, eu tô saindo porque Deus tá me chamando pro ministério e tal. Cara, e o engraçado é que o cara que era o concorrente da televisão na época, ele veio pro meu grupo, Grupo ND, Uhum. trabalhar ali como colunista no portal. Ela falou, o que que eu vou botar no lugar agora? Como é que vai ficar? Eu falei, Já tem um cara aqui. e ó, Deus ele Tá prepara resolvido tudo. pra todo mundo. O cenário tá tudo pronto. Você fica até tal dia pra passar pra ele, Sim. pra se pedir? Eu falei, não fico, tá tudo certo. E aí fui pro ministério. Eu já era voluntário no ministério, então só comecei a me envolver mais. Aquilo que eu fazia nas inserções, já fazia lá em Sim. Chapecó. Comecei a me envolver mais. Aí fui trabalhar num projeto chamado Café Conquiste, que o pastor Lucas Torres até vai retomar no canal do YouTube Lá dele. ou aqui? Ah, tá. É Comecei canal no lá. YouTube. Comecei lá, né? Uhum. E a gente vai retomar aqui agora em Floripa. E que eram umas lives diárias, segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7h40, 7h30, ao vivo, cara. E eu fazia os Cara. roteiros. Eu era o roteirista dele. Foi muito engraçado esse período porque eu cresci muito. Eu li num mês, Giovanni, 84 livros. Nossa, velho. Loucura. Comia Eu dois, tava. três, 4 livros por dia. O Pastor Lucas, ele é um cara que faz você romper muito, né? Sim. O Pastor Lucas Torres é um cara que me ensinou pra caramba a Bíblia. Fui comendo a Bíblia. Naquele período eu cresci E eu demais. acho que isso não só no espiritual, qualquer coisa que tu mergulha assim, cara, não tem como virar. Não tem. 3 meses de vida que tu abdica de qualquer distração, tu vai crescer em qualquer área. Exatamente. E se você Qualquer quer área. ser um profissional em qualquer área, até indico isso. Sim, Cara, vai pra uma imersão ali pra você focar naquilo que você quer, pra você contextualizar mesmo, você, cara, entender, se sim. aprofundar, se tornar um cara bom, uma autoridade Pra mesmo, você poder ter precisa estudar. autoridade, né? Que a gente tava conversando antes, poder ter autoridade Exatamente. pra falar, né? E aí foi o que aconteceu. Cresci muito. O, cara, a questão do pastoreio era algo que eu confesso pra ti que eu achava que ia demorar um pouco mais, tá? E Porque tu eu, escolhe ser pastor? Ou as pessoas começam a te procurar e acaba que tu ocupa esse espaço então, sem perceber, é uma né? questão Quando vê, tá natural. ali. Natural. O pastoreio é natural. É quando a igreja começa a reconhecer você. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que era muito engraçado que as pessoas começaram a me chamar de pastor. Eu falei, cara, eu não sou pastor. Não sou pastor. Até que uma pessoa me falou assim, cara, não se explica. Começa só a aceitar esse chamado. Mas assim, se a pessoa vier me perguntar se eu não sou, aí você responde que você não é. Sim. Mas se você a pessoa te chamar, cara, não fica assim, eu não sou pastor. Cara, começa a assumir já esse ministério que é natural, vai acontecer. Eu ainda sou muito novo na fé, né, cara? Bom, tu conhece já a minha história de ponta a ponta. Mas eu também mergulhei muito, assim. Minha vida mudou de uma forma absurda. Mas eu ainda fico chocado ainda quando as coisas são muito sobrenatural. Eu já passei por algumas situações de ter resposta, ou em sonho, coisas assim, ó, pontuais, objetivas. Mas eu fico muito surpreso, cara, quando vem as coisas muito sobrenaturais. Deus falou comigo, eu tomei essa decisão. É muito difícil pra mim visualizar uma ordem clara, um direcionamento claro. Tipo, não faz. Uhum, Eu ainda falo, eu falando comigo mesmo, eu já tenho já o conhecimento, o espiritualizado a tal momento, a tal ponto de saber que é o Espírito Santo que tá me direcionando, né? E depois que eu me batizei, eu digo que é um pouco ruim,
Porque quando eu faço alguma coisa errada agora, parece que tem alguém me cobrando no meu ouvido direito aqui. No meu esquerdo tem alguém falando, "Não, vamos fazer que é legal", e no direito tem alguém falando, ei, isso aí é errado. Você sabe que tá Começa a errado, dar um né? desconforto agora em fazer o errado, né? Mas o que eu ia falar é que eu tô, por mais que eu esteja há pouco tempo, eu falo muito, né? Pra caramba. Acho, inclusive, estou trabalhando pra falar melhor. Eu tenho, às vezes, um jeito de falar que talvez eu fique nessa linha tênue entre querer fazer a pessoa tomar uma decisão, em vez de só direcionar, mas é algo que eu preciso maturar. Mas tem muita gente que fala, ô pastor Giovanni, não sei o que. Daí vai gente nova no clã e fala pro outro, não, eu fui no clã lá do pastor Giovanni. Eu falo, cara, tu é pastor, velho. Olha aí. E aí tem a Priscila também que falando pra mim, não, tu vai ver, tá no caminho. Deus falou que não vai dar aí 2 anos, tu já vai estar lá. Eu fico um pouco É que assim, assustado com essas é um coisas, né? processo natural, cara. É um processo Por isso que eu natural. pergunto se tu vai realmente, quando vê, tu ocupou esse espaço, porque tá todo mundo te procurando, tá direcionando, tá mergulhando, ou se tu escolhe isso e tem que, sei lá, fazer uma formação, te preparar pra estar lá. Também, eu acho que são duas coisas importantíssimas, Vão né? Se juntas. Deus te falar assim, Giovanni, você vai ser pastor, você precisa o quê? Preparar para isso. Buscar conhecimento, né? A Bíblia Bíblia, tem que aperfeiçoar. Agora eu entendo por que que eu fui trabalhar nesse projeto do pastor Lucas, né? Porque eu precisava aperfeiçoar áreas. Não é simplesmente você assumir uma posição. sim. Eu precisava ser preparado, porque quando alguém chega e te pergunta um conselho, e aí? Você precisa estar preparado com a base. Então é um preparo, sim, mas é também entender que é Deus quem vai te ungir. E isso é muito louco, porque eu sempre pedia pra Deus, Deus, se for pra acontecer mesmo, quando começou essas conversas que, pastor e tal, eu falava, Deus, se for uma decisão do Senhor, eu quero que seja oficializado. Se for algo de homens, de pessoas, porque eu tô fazendo trabalho na Sim. igreja, porque tá chamando a atenção, não, não é isso que eu quero. Que forte isso É a também. sua vontade. Porque é difícil separar também um pouquinho do ego nisso, né? Quando Muito. tu começa a ter qualquer tipo de reconhecimento, tu colocar isso de lado e buscar fazer pelo bem, né? Isso. Literalmente pela outra pessoa. Sabe que, Giovanni, uma coisa do ego que você falou é algo que sempre permeou muito no meio, na minha área, né? Uhum. Setor Sim, comunicação. porque tu tem uma posição, tu é Exato. o cara da TV, o cara que aparece. Isso. Sempre foi, Deus foi trabalhando isso. E Deus foi me mostrando que muitas coisas, o ego, ele infla para que a gente acha que é a gente que tá fazendo, né? Uhum. Então a dependência, ela precisa ser no Senhor. E uma coisa muito séria que a gente precisa aprender é que o ego a gente não mata ele, né? Isso é muito forte, mas é real. O ego a gente tomba ele, a gente desmaia ele todo dia. É uma briga Então, é diária. diariamente. Todo dia que eu Caraca, acordo, eu falo, forte. cara, eu preciso do Senhor. Por isso que tu lê a Bíblia todo dia, por isso que tu faz devocional todo dia, por isso que você busca na palavra todo dia. Porque se um dia, ai de mim, um dia eu acordar e falar, cara, é porque eu sei falar bem que eu tô aqui, é porque Uhum. eu tô, porque por causa dos meus números aqui, lascou, meu amigo. Nós precisamos aprender que o Forte ego a isso. gente desmaia, a gente tomba ele todos os dias, a gente tomba ele todos os dias. Se você achar que você já venceu o ego, você está deixando ele prevalecer na sua vida. Então Caraca, a isso gente é muito precisa estar forte. muito Vai ser uma alinhado com briga o até o Senhor último dia, então. até o último Até dia. os 45 do segundo tempo É vai estar brigando porque, com o ego. porque nós somos um ser de corpo, alma e espírito. Uhum. Nossa alma tem as vontades dela. E ela vai fazer tudo pra. E a gente tá num mundo em que o status conta muito, né? Eu digo assim, socialmente falando, às vezes pra te socializar, às vezes pra te encaixar, empreender, Muito, né? muito. Tu entra num meio que o status conta muito, o relógio que tu usa, a roupa que tu tá. E é isso que a gente não pode se perder. Sim. Eu lembro que tem alguns. Eu falo sempre de preço e valor. Uhum. Cara, valor você não abre mão. Valor que você acredita, princípio, né? Então eu lembro muito, muito bem de uma das coisas que eu fiz com Deus, um dos votos que eu fiz com Deus. E até hoje, cara, eu vou te dizer assim, vieram propostas financeiras muito boas para largar isso. Mas é uma coisa que Não vai. eu não consigo, eu não posso negociar valor. Não posso negociar princípio. Porque se eu negocio uma vez, Tu abriu a brecha. lascou. Eu vou negociar sempre. Então, por exemplo, desde uma folga, é uma coisa que eu não abro mão hoje, desde uma folga com a Elisane. Para me tirar de uma folga com a Elisane, com a minha esposa, o dia da Uhum. família, Que eu digo que tu tem um tempo de qualidade com a tua família, cara, vai estar não é lá negociável. o presidente da República lá, claro, é uma questão excepcional, eu preciso estar lá Sim. realmente, mas não é porque vai estar o presidente da República lá que eu vou abrir mão da minha folga com a minha esposa. Eu tenho como remanejar essa folga com ela. Então era uma coisa que pra mim antes, né, não era bem trabalhada até mesmo na minha agenda. Sim. Hoje, cara, é o dia da folga. É aqui. Cara, mas tu não vai fazer nada? Vou, Ter a prioridade certa, né? estou com ela.
vou ter tempo de mesa, vou acordar com calma, vou tomar meu café da manhã com ela, vou almoçar com ela. São coisas que você não tem preço, você tem valor, Entendi. Nossa, entende? isso é muito forte, cara. É isso que eu comecei a Porque ajustar. quando a gente tá ainda se desenvolvendo financeiramente, se estabilizando principalmente, e a gente faz muita coisa pelo nosso braço, né? Que não teve pai rico, né? Não teve financiamento, teve que correr muito sozinho. Não nasceu em berço de ouro. Primeiro, sozinho, né? Tu faz tudo pelo teu braço, sozinho. É difícil tu não ter o orgulho, o ego daquilo que tu fez. Não, eu fiz. Eu Eu construí. fiz sozinho, eu construí, eu dou um jeito, eu vou resolver. E isso traz uma dificuldade. Teve uma imersão que eu fiz também, um treinamento que é o Adulão, né? Adulão para o coração. Muito bom. Muito bom. E aí fala sobre o nosso orgulho, né? Literalmente, assim. Como quebrar isso. E essa coisa de fazer tudo muito sozinho, conquistar, independente do tamanho do que tu vai estar conquistando e qual meio vai estar conquistando, te traz uma sensação de dificuldade com autoridade, né? Porque daí tu fala, cara, eu não vou ficar aqui ouvindo, seguindo, obedecendo. Eu não vou abdicar disso aqui, eu vou dar um jeito, eu vou A troco de resolver. quê, né? E aí entra vários outros contextos, quem tem algum problema às vezes com o pai, com mãe, que faltou, então aquela visão de autoridade já quebra. E eu tô falando de mim aqui, basicamente, né? Eu tenho muito problema com autoridade. Tive, né? Hoje menos. É uma briga diária. E como que tu vê isso e pra trabalhar isso? Então, é uma luta muito grande interno, né? Que a gente tem que ter todos os dias. Primeiro, vontade de vencer é diferente de você vencer por qualquer situação. É diferente. Você abre mão de qualquer situação para vencer. É diferente. Quando a gente entende na Bíblia que a gente é mais que vencedor, essa questão do orgulho ela acaba ficando meio de lado já. Um ponto quando você falava aqui, veio muito a história de Saul, Uhum. primeiro rei de Israel, ungido do Senhor. Muita gente fala, mas o Saul foi endemoniado. Sim, no fim da vida lá ele tava malucão, Sim. perseguiu Davi, né? Davi tinha que tocar harpa para ele lá no palácio, né? Mas antes disso, quando ele é ungido, o Senhor levanta Saul. E por que eu tô falando isso? Porque Saul fez bem isso que você estava falando. Cara, olha o que eu construí. Sim. Olha Israel. Nossa, eu sou bom, Tem um hein? momento que ele tá fazendo um monumento a ele, né? É As isso. vitórias da família de Saul. Exatamente. Eu sou bom, cara. E naquele momento é que Deus fala: não, peraí. Uhum. Se arrepende, Saul. Não, eu sou muito bom. E aí o orgulho toma conta. Então, como trabalhar essa questão, né? Primeiro, entender que você depende do Senhor. Você não depende de outras pessoas, você depende do Senhor. Porque quando eu coloco a minha dependência no Senhor, não é o cenário que vai me moldar, Giovanni. Se eu tô com muito dinheiro, Paulo fala sobre isso na Bíblia, né? Uhum. Já vivi no muito, já vivi no pouco, e nada me tirou Nada desse mesmo. Uhum. propósito. Então você não tá ligando a tua vida à questão financeira, a cenário. Nessa situação aqui eu tomo essa decisão do SOS, vou lá para tomo qualquer decisão para ganhar Sim. dinheiro. Não, então peraí, você não tem princípio. Então é você ter princípios bem definidos. E entender que tem pessoas que vão ser grande autoridade na sua vida, autoridade espiritual. E você ter capacidade de você reconhecer isso. Pastor Lucas, por exemplo, para mim, é o cara que, para mim, é uma autoridade espiritual, o cara que me manteve na igreja, Sim. é o cara que, para mim, é o meu grande pastor hoje. Só que antes dele vem Jesus. E aí, quando eu coloco a minha dependência no Senhor, eu olho para o cenário e falo, cara, o pastor Lucas é uma referência para mim, mas ele também é um homem e também tem defeitos, como eu tenho, como Sim. qualquer um tem. Você entende que fica mais fácil você entender isso? Muita gente tem problema com os pais, mas olha que coisa forte isso. Às vezes a gente não olha que os nossos pais tiveram um histórico familiar muito pior que o nosso. Também foram crianças, também foram adolescentes, também tiveram alguns seus traumas, né? E outra, E deram talvez o melhor que eles poderiam pra exato, gente, né? ninguém dá o que não tem. Boa. Não tem como você dar aquilo que você não aprendeu. Sim. Então pega os nossos pais. Cara, você imagina se hoje ainda a gente tem pais que são mais brutos. Uhum. Que não tem essa coisa ainda. Eu, graças a Deus, nasci no lar, Giovanni, que eu podia abraçar meu pai. Até hoje faço isso. Abraço, beijo. Os meus amigos falam, cara, você abraça teu pai, beija teu É pai. estranho, né? Eu Pra algumas pessoas. faço mesmo. Eu Pra mim é abraço meu estranho. pai, Pra mim é estranho. dou um abraço nele, beijo ele toda vez que eu tenho a oportunidade. Tá lá em Chapecó, Eu, seu Ari. eu sou aquele meme que tu fala assim, eu vejo todo mundo se abraçando, sendo que a minha família só se abraçava pra dar feliz ano novo. Então, Eu eu, sou eu aquele já não meme. posso dizer isso. Eu sempre fui esse cara Sim. que abraço. Por quê? Porque eu sempre entendi. Eu sempre recebi esse amor dos meus pais em Uhum. casa, né? Mas também entendi que, cara, não sei da onde que brotou isso, só pode ter sido Quando Deus que começou isso? para colocar esse amor no coração do meu pai, porque meu pai perdeu o pai dele com 16 anos. E também os nossos pais vêm de uma geração de pais deles que vieram da guerra, Revolução Isso. Industrial, a gente conversou isso no podcast com o Chris, que eles vieram de uma criação muito pesada, cara. Tu entende? Cara, os nossos pais, os nossos avós, eles eram
E até os nossos pais, em alguns casos, eles eram multiplicados dentro de casa pra quê? Pra Pra trabalhar trabalhar. na roça. Exato. E braço, né? Cara, pra trabalhar. Braço. Se tu tivesse alguma coisa fora da caixa, sai daí, para de inventar moda e Tu vai entende? trabalhar. Você imagina o nível de amor Uhum. que é passado por esses pais. Aí esses pais crescem, o que que eles vão dar? É, Aí o pai ele é é bruto verdade. hoje com a É criança. Não tô verdade. dizendo que isso justifica, gente. Tô dizendo que isso Não, mas explica isso muita explica, coisa. exatamente. Não Explica muita justifica, coisa. mas explica, Então, exatamente. só em Deus nós somos curados realmente para entender essa autoridade, né? E quando a gente entende, cara, o teu pai é o teu pai pro resto da vida, a tua mãe é a tua mãe pro resto da Sim, vida. Os sim. teus filhos serão teus filhos pro resto da vida. Por isso que você vê, por exemplo, mãe de traficante, mãe de assassino lá na porta da cadeia chorando. Aí tu fala, cara, tu tá chorando por esse cara aí, por esse, né? É meu Esse filho. V aí. Aham. Cara, por que que essa mulher tá lá chorando? Porque é o filho É o dela, cara. filho. Tu entende? Pra ela, é o filho dela que tá lá. E eu não tô dizendo que, nossa, então tem que defender. Não, ele tá lá numa consequência do que ele fez, os atos dele, e ele precisa pagar por isso, Sim, existe uma justiça. Mas pra aquela mãe, ela ama ele. cara, o Exato. filho foi concebido a partir dela. Dela. Saiu dela. Acho que pra mãe o vínculo ainda é maior, né? Tu entende? Assim, É uma ligação muito uma forte. ligação muito Então, forte. cara, essa conexão de entender a autoridade, a gente realmente ser curado como ser humano. É entender que o outro também tem dificuldade. Sim. É entender? Eu sempre falo lá na mídia com a galera, gente, a gente tá aqui numas 20 pessoas, né? Vai ser uma loucura, o culto vai estar rolando, Sim. você vai gritar no ouvido do outro, corta pra câmera tal, vai, né? Aquela loucura na mesa de corte. E às vezes a pessoa ela vai falar de uma forma ríspida com Sim. você. Então faz o quê? Protege o seu coração. Pra Porque não se aqui, chatear, não se magoar. porque isso vai sair daqui, talvez, pô, o Sim. cara falou, mas não, naquele momento ali foi o calor do momento, Sim. mas tá tudo bem, tá tudo certo. Então protege teu coração, pra que você não fique muito doidinho, que você não fique magoadinho, pra que você entenda a missão. Gente, tá todo mundo servindo Jesus Sim. aqui? Tá. Todo mundo sai de casa pra servir de forma Vamos voluntária. lutar por isso junto. Bora, unidade. Uhum. Porque senão a gente perde essa questão da autoridade, a gente olha assim, mas o Giovanni foi um grosso comigo, eu não volto mais Sim. pra igreja. Mas tu entende as Não, pessoas? Giovanni. Exatamente. Uhum. Existe algo maior aí que precisa ser compreendido, existe algo mais profundo que precisa ser entendido e que precisa ser curado, às vezes, dentro da gente. Da gente mesmo. É. Eu também acho. Eu acho que a mudança, a gente vê que muda e que evolui e tudo mais, não no que a gente faz, mas no nosso poder de reação, no reativo. Exatamente. Que nem hoje, pelo menos na minha visão, eu vejo que eu tô mais próximo de Jesus, não pelo bem que eu faço, mas pelas coisas que eu tô conseguindo abdicar. Eu li uma passagem que falava assim: até quem é mal consegue uma hora fazer o bem. Muito bom. E aí eu peguei essa frase no sentido de, cara, enquanto eu não abdicar de fazer o mal, né? Eu não vou me curar. Porque fazer o bem até quem é mal consegue fazer. Eu acho que o detalhe tá aí. E a evolução também tá nesse detalhe, na minha reação, quando as coisas acontecem. Exato, Porque quando eu porque, controlo a situação, cara, eu porque toco ela, né? Mas e o reativo? é isso, eu acho que é aí que tá o ponto, talvez, assim, inteligência emocional que o pessoal tá falando bastante hoje, né? Ela Exato. é muito real, porque a palavra fala que nós devemos, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Perfeito. É você dominar, cara, mas o cara tá me batendo, Eu eu tô com tô. vontade de matar esse cara aqui, mas eu tô Uhum. domínio próprio. Você tá reagindo, você reage, quando você reage, você não reage de forma reativa. Reage com domínio próprio, fala, cara, ó, você tá me incomodando aqui E tu há um consegue tempo. fazer com que as pessoas sintam isso, né? Tu consegue Exato, administrar, tu exato. acalma as pessoas. Aí se reage com o amor de Jesus, né? E é muito forte isso porque eu sempre digo que a pessoa que faz mal, ela não é que ela é uma pessoa má, de fato. É que existe o quê? Existe uma falta de luz ali. E Uhum. a escuridão tá dominando. E aonde existe falta de luz, quanto mais de luz ela colocar, que é a luz de Jesus, mais coisas boas ela vai querer fazer. Porque vamos ser sinceros, Giovanni, o teu corpo, a tua vontade, a vontade do teu corpo, a vontade da tua alma, as suas reações, as suas emoções, é ficar o dia todo deitado, Claro, comendo, assistindo com certeza. televisão, sei lá, rindo. Hoje, quantas vezes você fez isso? Oxe, eu almocei em pé hoje. E por que você quis? A tua vontade carnal era essa? Não, não, com Não é. certeza não. Você fez porque você tinha um propósito e um objetivo de fazer isso. Exatamente. Então, Tinha que fazer o que tem que ser feito, vamos dizer, o meu propósito, né? exatamente. Quando a gente dá mais espaço pro espírito, o espírito Uhum. vai colocar a gente, poxa, eu corro, as pessoas falam assim, nossa, cara, como é que tu conseguiu correr 21 quilômetros? Aham. Dando o primeiro passo, É, começando, começando. fazendo algo que talvez eu não queria naquela época. Hoje eu acho gostoso correr, só que você não começa a correr Sim, vou fazer. com certeza não. Tem uma amiga minha que sacanagem fez aí, ó. A pastora Flávia fez 63 quilômetros no fim de semana, meu objetivo de vida, cara. Não, eu não consegui Se eu também. fizer isso, eu Meu fico um máximo foi mês sem 21 caminhar, também. entende? Nossa. Mas é por quê? Porque tem um Sim, preparo, tem existe uma preparo, preparação. exatamente. É que é aquela coisa, né? Quando a gente não conta as coisas pra ninguém, viajou do nada.
Do nada comprou, do nada conquistou, do nada conseguiu. Aí só a gente Do sabe nada você mudou. exatamente. E tudo se baseia em abdicar. Muito. Abrir mão. Isso aí é a coisa que mais me É, doeu. Abrir mão da eu minha acho que carreira, mas foi o que mais eu me ainda, doeu. eu ainda passo por pequenas coisas de abdicar que pra mim é uma briga. E diária, às vezes. Assim, A renúncia, cara. é A muito difícil. renúncia é a coisa que mais dói. Só que é o que mais traz resultado. É. Porque renunciar, Giovanni, não é quando tá tudo quebrado. Por exemplo, É, quebrei financeiramente. sim. Acho que a gente até falou sobre isso já, Aham. né? Eu quebrei financeiramente. Nossa, tô fechando a minha empresa para seguir o ministério. Não, Não. cara, tu quebrou a empresa, tu não renunciou. Ah, para aí, vai dizer. Exatamente, exatamente. Eu vou Já dizer, tá ruim, já perdeu, né? Tu cara, tu fala, já não, vou abrir foi? mão então. Ah, Ah, pô, já perdeu, amigão. vou lá. É a mesma coisa que você fazer uma doação de roupa e você, vou doar a roupa que eu Que não eu não uso mais, uso. descarto. É, Daí tá tudo rasgada a roupa lá. Não, tu não tá doando, tu tá tô descartando, meu amigo. descartando. Tá descartando. Doar é pegar o que você usaria. Ah, Cara, isso aqui eu uso ainda. E eu vou doar. Porque eu quero ajudar. Então esse é o olhar. Eu, quando abri mão da minha carreira, eu tava no alto. Tanto é que a pessoa que tava lá, um dos diretores, falou assim: Cara, tu tem noção? Olha o que ele me falou. Tem noção. Você vê como a gente tem que lidar com o ego todo dia. E quando eu lembro disso aqui, eu falo: Caraca, é verdade. Ele me falou assim: Tem noção, Júnior, que você tá abrindo mão de um cargo de apresentador de esporte que só tem você e mais um aqui até o meio do estado? Olha só, deve ter uma fila de 300 pessoas em outras cidades querendo vir morar pra cá pra pra ter o que tu fazer tem. isso. Exatamente. Eu falei: Cara, eu sei, mas eu não vou pensar muito nisso, Senão, porque com o risco de. exato, porque se o meu corpo não queria, a minha alma não queria, Sim. mas eu entendi que eu precisava renunciar naquele momento porque o Senhor estava me pedindo, entende? Então a renúncia é quando você tá no alto, cara. É quando você tá aqui, ah, nossa, agora eu tô matando a Que eu pau. acho que E é aí quando tu Deus te tá pede. colocando aquilo acima de Deus, né? É isso, porque aí vira um ídolo, né? Aí o Vira um teu ídolo. ego tá falando mais forte. Aí a possibilidade de acontecer a síndrome de Saul na sua vida é Sim. muito real. Ah, não, cara, eu não vou Mas eu abrir acho mão, que porque. com pessoas é mais pesado, né? Quando tu tem que abrir mão de uma pessoa, não digo só num relacionamento amoroso, né, marido e mulher, mas às vezes amigos, às vezes parentes, ou um namoro, um relacionamento que tu vê que não te faz bem ou não te aproxima de Deus, e abrir mão disso eu acho que é difícil, eu acho que é um dos pontos mais complicados que tem, né? É por isso que quando a gente fala assim, o cara quando ele seguiu o evangelho, a história do jovem rico na Bíblia. Ah, A gente usa, cara. Você pensa como foi difícil para aquele jovem rico. Cara, você vai abrir mão, ele começou a fazer o cálculo, né? sim, Cara, eu já faço tudo certo. Religiosamente tá tudo bem. Nossa, então pega, abandona tudo que você tem e vem, me segue. não largou. E Como é aí, que vai e aí largar? as pessoas falam, como é que o jovem rico abriu mão de andar com Jesus? Aí a pergunta eu rebato ela e falo para Aham. as pessoas, falam, cara, você faria o quê? Não, mas Larga tudo que tu tem agora e segue pega a tua Jesus. família, É, pega o que você tem, carreira, bens materiais e vai seguir Jesus. Não, mas é que é diferente quando. Não, não. É o que o jovem rico ouviu na época. exatamente. Cara, abandona tudo que você tem, Era o contexto dele. abre mão do que você tem e me segue. Por que só 12 ficaram ao lado de Jesus? E um deles traiu E ainda, um né? deles traiu. Por que 12 ficaram? Porque, cara, os outros Ninguém não quiseram aguentava. abrir mão da É, família, não quiseram abrir mão do sim. conforto, não quiseram abrir mão de andar com. Cara, E, com esse maluco aí, eu vou andar com esse maluco aí, e onde é eu que eu vou ir? duvido que esses 12 não se questionaram por algum período, né? Com Em algum certeza. momento, né? Cara, Pedro tinha família. Sim, Então exato. você pensa, pensar na esposa, cara, fazer missão. E muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Quando você se torna um ministro da palavra, quando você se torna um pastor, é disso que nós estamos falando. É de abrir mão de confortos, é de abrir mão. Cara, eu deixei toda a minha família em Chapecó. Uhum. E eu não sou o único. Todo mundo que veio para fazer isso. E tantos outros fizeram ainda pior, né? Abandonaram totalmente a região, saindo de regiões diferentes É, do país para estar aqui. exatamente. Tu ainda tá com o mesmo sotaque, o mesmo ambiente, Tô né? no Tem mesmo gente que veio de estado. outro, exatamente. Já foi para mim foi difícil. Deixei toda a minha família lá, amigos e tal. Mas daí quando você olha que o Senhor faz mesas novas. 2 anos atrás, Giovanna, eu não conhecia ninguém das pessoas que eu convivo. Eu conhecia 5 pessoas das que eu convivo hoje. Nesse universo hoje aí de clã. Sim. Então, assim, hoje eu conheço mais de 200 pessoas aqui que eu convivo diariamente. Pessoas que não estavam na minha vida há 2 anos atrás, cara. Vai fazer 2 anos agora que eu tô aqui, E é muito inclusive. rápido, né? Muito rápido. Pessoas que sentam à minha mesa, que vão na minha casa. Eu falo que um ano atrás, em setembro do ano passado, eu não falava com ninguém que eu falo hoje. E hoje eu não falo com ninguém que eu falava naquela época. Talvez uma, duas pessoas. Renúncia. E foi difícil. Eu ia falar agora. Deve ter sido fácil. Foi Abrir mão de difícil pra mesa caramba. é É muito difícil. difícil. É É muito difícil. difícil. É uma Fora que renúncia. impacta não só no emocional, de tu se desconectar de algumas pessoas, que talvez ainda é uma briga diária de se desconectar, mas o financeiro também bateu. Imagina. Porque tinha portas que se abriam lá, que se abriam conforme o meu comportamento. No momento que tu para de fazer algumas coisas,
algumas portas se fecham. E é normal, é natural. E hoje, com o que tu faz, né? Fora o pastoreio ali, fora o ministério, tu consegue convergir bem com o pastor, o empreendedor e o pastor? Consegue manter o teu propósito mesmo seguindo ali o teu negócio? Com certeza. Eu consigo porque esse princípio que eu falei antes do valor, né? Uhum. Ele tá enraizado, né? Então, eu não vou abrir mão de algo para perder no pastoreio. Eu entendi que o meu propósito de vida é o pastoreio. Eu entendi que é cuidar de vidas. A nossa casa, eu e Elisane, quando a gente decidiu seguir esse caminho, a gente falou, olhou um pro outro e falou, caminho sem volta, você tem noção? A gente abriu mão, do nosso apartamento lá em Chapecó para pagar aluguel aqui em Florianópolis. Uhum. A gente nunca morou na nossa casa própria. Nosso apartamento ficou Compraram e pronto, acabaram não chegaram a morar. não chegou a morar, ficou pronto, a gente estava aqui já. E a gente abriu mão desse sonho também de viver. Porque quando nós estávamos lá e nós compramos Sim, o apartamento até ele ficar pronto, era o nosso sonho de vida. claro. Nossa, vamos morar. A gente abriu mão de novo do nosso sonho para viver os propósitos de Deus, porque a nossa vida pertence a Ele. Então, quando eu olho para isso, eu consigo ter a noção de que não vai atrapalhar. Não tem como atrapalhar, porque eu consigo linkar um propósito com o outro. E eu entendo, Giovanni, que quem está abrindo as portas é o Senhor. Mas conta um pouco hoje do teu projeto. E o que que tu faz e como é que ele se linka O ao ministério. teu ministério. Então, eu uso hoje, eu entendi muito, né? Eu tive esse projeto em um sonho. Eu acordei com esse projeto pronto, coloquei no papel. É o método Viva, né? Voz, Método influência e Viva. valor na comunicação. O que que eu faço hoje com o método? Eu ajudo a transformar histórias, transformar vidas e fazer com que as pessoas realmente tragam a sua verdadeira identidade na comunicação. Então eu consigo linkar a partir desse momento que eu trabalho a identidade das pessoas, Uhum. que eu consigo trabalhar a comunicação das pessoas. Tem pessoas muito boas no mercado de trabalho hoje que não são líderes de setor, que não são empreendedores porque não sabem comunicar. Executam bem, mas não se comunicam bem. Sabem de tudo. O cara é PhD, o cara tem um currículo invejável, mas aí você chega a falar com o dono da empresa e fala, cara, por que que o cara não tá lá? Então fala, pô. Porque o cara não fala. Como é que eu boto um líder que não se comunica? Sim. Aí eu tenho que dar razão pro dono da empresa. Falar, é verdade. Na minha empresa também não trabalharia um líder Com que certeza. não sabe Uhum. comunicar. Como que ele comunica? Ele vai deixar a equipe perdida? Não dá. Então eu tenho ajudado pessoas destravando a sua verdadeira comunicação. E nisso tudo, o que que eu tô percebendo? Um projeto muito de Deus nisso. Depois de um tempo eu fiquei pensando, o que que tem a ver isso aqui? Essa pergunta que você me fez. Exato. Cara, tu que é pastor, né? Chega lá e vou ensinar o cara a comunicar. Como assim? Vou virar um mentor? Aí Deus me falou, é porque tem pessoas que têm crenças limitantes. Tem pessoas que têm mágoas do passado. Tem pessoas que não liberam perdão para algumas situações delas mesmas. Por exemplo, traumas que você passou lá na escola, na hora de apresentar um trabalho. Sabia que tem pessoas que até hoje não Uhum. falam por causa disso? Chego na frente de uma. Cara, o cara sabe tudo, ele tem todo o conteúdo, mas chega na frente, o Trava. nervosismo ele trava, porque tem uma crença limitante ali. Existe um passado ali que Uhum. acaba travando essa pessoa na comunicação. Então, o que que eu faço? A primeira aula é só sobre identidade. Boa. Só Que é sobre pra ele identidade. se perdoar, se enxergar e. Exatamente. O meu método ele é todo personalizado por conta disso. Uhum. Então, tem pessoas que elas precisam aprender a falar. Outras pessoas que não sabem falar porque tem um trauma. Outras pessoas porque elas não firmaram a identidade dela e elas olham um vídeo lá de uma referência e falam, cara, eu quero ser igual a essa pessoa aqui. Aí eu chego pra ela, a primeira aula é, você não vai ser igual a essa pessoa aqui, Você você vai tem ser uma você. identidade. Exatamente, você vai ser você. Por que que eu não posso ser? Não, não é que você não pode. Mas pensa só, daí eu trago toda... Você prefere ser um personagem? Você prefere virar um personagem do que ser você mesmo? E se essa pessoa, uma outra pessoa que te assiste, te encontrar num café, te encontrar no shopping, ela vai ter a mesma pessoa real Sim. ali Quem ela conversando com ela? vê aqui na tela é você. Não tinha pensado nisso. Pois é. Começa a pensar nisso, Tu porque faz uma mentoria, um acompanhamento de um em um, ou tu constrói turmas é, como é que é, funciona o é teu uma método mentoria hoje? individual. Mentoria Mentoria individual. individual. Converso 1 a 1, por isso que eu só abro 5 vagas todo mês. Só 5 vagas. Porque eu preciso Legal. acompanhar essa pessoa em 30 dias. Sim. Então, são 4 encontros que eu tenho com ela, geralmente online com essa pessoa, porque para facilitar a logística, né? Uhum. E aí eu faço esses encontros, tratando de identidade, tratando do É valor da bem comunicação. personalizado, então. Bem personalizado. Trabalho com ela e aí eu passo exercícios para essa pessoa de forma personalizada também. Então, como eu falei antes, às vezes tem pessoas que têm conteúdo dentro dela incrível. Tem pessoas que eu mando, vai ler, cara. Vai estudar. Precisa Eu quero encher. falar bem, cara. É. Cara, se tu não estudar aqui, isso não tem conteúdo, como é que você vai passar? Sim. Ah, mas é que eu. Ah, peraí. Vamos lá, querido, volta aqui. Então fala, vai estudar isso, isso, isso. Então, vai fechar o teu nicho para isso aqui, isso aqui. Aham. Vai comunicar para o teu público aqui, ó. Por exemplo, tinha um pessoal uma vez que eu fiz uma consultoria, uma mentoria, que eles são de um lanche lá de Chapecó. E os caras, é um lanche bem conhecido, mas ele é bem gorduroso, né? Aquele tradicional lanchão, assim, não vou dar muito spoiler pra galera Eu sabia quem é. não saber quem é. Mas eles contrataram um influencer que trabalhava com
academia, com, Ah, mas com daí roupa, não. com comida. Fitness, assim. Exatamente. É, Ah, mas o cara tem 1 milhão e pouco de seguidores. não Cara, mas converte, não cara. O casa, meu. seguidor dele não é o teu, velho. Aí, aí fez lá o contrato. Obviamente não convergiu da forma que ele, Sim. né, que ele imaginava. Por quê? Porque Não condiz. não O é o público de um público. não. Exatamente. Entende? Então, o cara pode ter 1 milhão de seguidores. Então, isso também a gente passa, né, para as pessoas, para elas entenderem para onde vai o teu negócio, para quem você quer comunicar, qual o público você quer atingir, quais são as pessoas, qual o público-alvo. E às vezes você tem grandes empresários que não tem nem isso, que não sabem para onde. Tá fazendo uma E mescla de tudo, né? equipes de empresas você não treina? Também Uma treino, empresa te contrata pra ir também treino. lá, sei lá, dar uma palestra para os Sim, funcionários, equipe X. recentemente tive 3 palestras em Chapecó lá. A gente teve 3 mentorias lá com cooperativas, principalmente cooperativas. O pessoal gosta muito de trabalhar esses temas, né? Sim, Então a gente trabalha muito qualidade no atendimento. Trabalhando, isso. isso é bem legal, assim, a gente trabalha, até fechamos algumas turmas esse ano com a Aurora, foi bem legal lá, bem legal. Legal. Fizemos já umas 12 turmas esse ano com a galera da Aurora lá, tive uma mentoria presencial com uma turma lá também no comercial, e fiz um pro Cicobi também, Cicobi. Pô, Foi legal, bem cara. legal, cara, bem legal falar Legal. só com os gestores, Sim. né, a parte de gerentes ali do Cicobi. Então tem sido um tempo bem precioso para trazer as pessoas para isso que a gente falou aqui antes, comunicação assertiva. Às vezes a gente está sendo violento na comunicação sem querer, daí trago lá uma comunicação não violenta, assertividade, feedback. Cara, comunicação operacional é muito importante, É, gerencial. Se não exato. tiver isso, e você vê que tem muito ruído ainda, né? Faço uma brincadeira muito legal, que é o telefone sem fio. Uhum. Cara, a galera se A diverte, clássica, né? cara, brinca pra caramba. Aham. Só que às vezes você fala A e chegou Z lá, cara. Z. Eu falo, meu Deus, vocês estão se comunicando, daí começa a brincar, vocês estão se comunicando dessa maneira dentro do setor de Teu vocês. casamento é assim também, amigo? Porque. Exato. Você puxa um monte de coisa, assim, o cara começa, nossa, como eu saio melhor Sim. daqui, como ser humano, e é isso. E aí eu entendi, respondendo a sua pergunta, né? Lá a primeira pergunta, linkando com o ministério. Falei, cara, é isso, é transformar vidas, é trazer a real identidade. Tem tanta gente que tá aí fingindo que é alguém que Sim. não é. Então, esse é o objetivo, né? Transformar vidas a partir da E mentoria. eu acho que saber a tua identidade começa a te fazer sentir pertencente aos lugares que você está. E pra mim isso é primordial. Hoje no clã, quando a gente tem o clã e vem alguém novo, eu sempre digo, eu falo com o Lucas, né? A gente tem que fazer a pessoa se sentir pertencente, cara. Deixa ele falar mais, deixa ele se entregar Identidade. mais. É, porque quando eu cheguei foi assim, né? Parecia que aquele espaço era meu, né, entre aspas, assim, não deles, era meu lugar de fala. Estavam ali para me escutar, eu me senti tão acolhido que eu falei, vou vir de novo. Muito bom, muito bom. E eu bato muito no pertencente e na identidade também, né? Com a equipe que a gente tem hoje no estacionamento, quando a gente conversa. Também cargos mais baixos, que eu digo assim, né? Da primeira linha operacional, ponta de lança. Eu acho que sempre é o mais difícil de se sentir pertencente, né? Porque às vezes ele se sente um executador e como ele não faz parte da montagem do processo, às vezes ele se sente até descartável, né? Sendo que ele é o Muito. principal, né? Ele é a ponta da lança. Se ele não entregar lá, a empresa não anda. Só que às vezes ele não enxerga a importância que ele tem. Sabe que eu faço uma pergunta sempre e faço as pessoas pensarem muito na mentoria. Quem eu sou dentro da empresa? Uhum. Aí o Boa. cara começa, como assim quem eu sou? Não, quem você é? Qual a sua importância? Sim. Qual o seu valor aí dentro? Quais são os seus pontos fortes? Cara, a maioria das pessoas não sabe responder isso. Eu falo, coloca no papel aí, dou um papelzinho lá pra Ou a galera. resposta é Ó, lá embaixo, né? Ah, eu sou. mais um. Faço parte E aí ali. eu trago esse grau de importância, porque é muito isso, né? A gente precisa ter. Sim. Sabe quantas pessoas estão sofrendo? Isso que você falou é muito importante. Quantas pessoas não estão sofrendo porque não conseguem falar numa sala de reuniões, Uhum. expor a sua verdadeira opinião sem ser mal compreendido, sem ser interpretado de forma errada, né? Então tá lá calado, tá naquele momento lá porque tá lá porque precisa de um salário. E aceita tudo também. E isso também vai, às vezes, para um relacionamento, né? Para um casamento, Muito. às vezes para o filho, às vezes para um. É Então bem você vê como a comunicação profundo, né? ela é muito além, né? É, muito bem. Muito além. Cara, a hora tá passando voando, eu tava abrindo aqui Nem pra. sei que hora que é. Meu Deus, tem muito assunto, eu tô vidrado. Pra mim é uma imersão aqui, né? Vou fazer mais um, Vou vou fazer. fazer o dois pra continuar a Ó, imersão. vou ficar pra gente no compromisso de estar aqui no próximo. Tem uma pergunta que eu faço Meu pra todo Deus. mundo que passa. Diz que é a mais Que difícil essa aí. é. Essa é a mais profunda. Que é. Se fosse pra você dar um conselho pro Júnior lá de trás, qual que seria? Se converte antes. Pelo amor de Deus. Se aproxima de Jesus o quanto É, antes. se aproxima de Jesus quanto antes. Acho que eu leria mais a Bíblia Uhum. antes, se eu pudesse. Buscaria antes. Júnior, leia mais. Porque Provérbios, pra mim, por exemplo, né? Como comunicador,
da forma que Davi escreveu Provérbios, da forma que ele traz a emoção ali, Salomão escreveu Provérbios, traz a parte do conhecimento, e Davi escreveu Salmos, Uhum. que traz toda a parte emocional. Nossa, cara, a forma que José conduziu o povo lá quando ele vira governador, uma forma tão inteligente, a forma que ele conduziu os sonhos que Deus deu para ele também. Então, se eu tivesse conhecimento e acesso à palavra de Deus antes, cara, eu teria engolido a palavra lá com os meus 14, 15 anos. Mas uma das coisas que eu daria, assim, de conselho pro Júnior seria essa, de buscar mais a palavra de Deus. E, cara, não perder tempo. A vida passa muito Acho que o rápido. tempo é o nosso, acho não, é o nosso maior ativo, né? O tempo é o Exato. nosso maior ativo. Eu perdi muito tempo em coisas que achava que eu estava investindo, achava que eu estava. E tá tudo bem, porque hoje eu tenho conhecimento. Hoje eu posso falar pro Sim. Júnior, né, anterior. Mas naquele período eu achava que eu estava investindo muito tempo. Nossa, eu tô fazendo uma coisa. E aí eu perdi, investi em pessoas, coloquei minha esperança em pessoas, coloquei minha esperança nos projetos. Então, para aquele Júnior eu falaria: leia mais a Bíblia, Júnior. E, cara, não perca tempo, porque a vida passa muito rápido. Vou fazer uma pergunta bônus aqui final, então. Bora. Para quando a gente está, pergunta, não é para mim, é para um amigo meu que perguntou aqui. Quando a gente está com possibilidades distintas dentro do mesmo segmento, tanto emocional quanto profissional, opções. Como é que tu identifica quando é de Deus? O que que tu sente? Assim, uma resposta rápida, Uhum. curta, né? Que tu sabe, isso aqui é porque é Deus. Eu sei que tu vai me mandar orar, mas Eu como é sinto. que tu identifica? Tu te sente seguro pra seguir aquilo? Porque são coisas similares, né? Como dizem, o inimigo te entrega a promessa muito parecida, né? E tu fica, Uhum. cara, mas isso aqui que eu pedi. Cara, é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que o pessoal faz bastante. Tenho Como certeza que assim? sim. E aí eu respondo com uma simples palavra: convicção. Convicção é algo que não. Cara, você pode estar aqui, ó, é, com, com frio, mas se você colocar uma convicção de que, cara, eu tô morrendo de calor. Daqui a pouco teu corpo tá com calor. Exatamente. Então a convicção ela é algo que te dá certeza, te dá clareza. Ela tá. Cara, é quando chega assim um negócio que eu preciso fazer isso aqui. Sabe quando tu sente assim que eu preciso tomar essa decisão, eu preciso fazer Então, isso se aqui? vem um será, não vai. Não. Não A é. palavra de Não, o Deus lado não é nunca vai esse. abrir. A palavra de Deus fala: seja teu sim, sim, teu não, não. O que foge disso é de procedência maligna. Isso é forte, cara. Então, cara, quando você abre mão, quando você fica em dúvida, a dúvida não é de Deus. A palavra de Deus está muito clara. Ela é muito convicta. Boa. Você vê Jesus. Jesus, quando faz a pergunta lá, né? Pergunta difícil de Jesus. Ô, Pai, se for possível, afasta de mim Sim. esse cálice antes de ser crucificado, né? Mas, entretanto, todavia, seja feita a sua vontade. Então, naquele momento, quando Jesus fala isso, ele já tinha convicção de que ia acontecer. Eu só tô expondo aqui algo que eu não Tô, quero. tô reclamando, mas vou fazer. Tá doendo, pai, tá doendo. Tá Mas eu machucando, mas sei que eu sim, sei que o tem Senhor que é ser feito. soberano. Eu Uhum. sei que o Senhor é soberano e a tua vontade vai prevalecer. Então, isso é convicção. Cara, eu sinto no espírito aqui. Então eu vou falar. Eu sinto no espírito, então eu vou fazer. Eu sinto. E não é aquele negócio assim, eu tô vendo o cenário. Sim. Não, peraí, eu vou. É igual Abraão quando ele chega lá pra Ló que tiver que se separar, né? Ele chega. Olha, isso é convicção. Imagina que pra ele também foi difícil pra caramba, Foi né? difícil. Mas isso é convicção quando ele chega e fala assim: Ló, pra que lado tu quer ir? Escolhe aí. Pra cá ou pra cá? Uhum. Aí Ló olha. E o que Ló fez não foi convicção. O que Ló Não. fez foi olhar cenário. Ele analisou os dois cenários e escolheu Deixa eu o ver. melhor na visão dele. Lá tem mais verde, eu vou pra lá. Uhum. Ele não confiou, Aí Abraão falou: tá bom. Quem que prosperou mais? Abraão. Cara, podia botar no meio de uma pedreira, Uhum. ele ia prosperar, porque Abraão tinha convicção. Deus está comigo. A decisão é dele. Então, se ele tá mandando eu fazer isso aqui, eu faço. Se Deus tá mandando, tu entende que é muito isso. Eu tinha uma pergunta que eu fazia, cara, e agora? Eu vou sobreviver do quê? Sim. Tá, tô abrindo mão da minha carreira, senhor. E aí? Giovanni, fazem 4 anos, 4 anos, 3 anos e meio, 4 que eu saí da televisão. Eu nunca vivi uma vida tão próspera, nunca vivi uma vida tão abundante e nunca vivi uma vida tão feliz como eu vivo Caraca, agora. que Eu tô forte. morando, olha como Deus é tão bom. Ele traz um bônus pra gente, né? E Deus cara, ele não faz só uma coisinha. Deus me trouxe morar aonde eu pegava todo o meu 13º e vinha passar o quê? As férias. Cara, eu tô morando onde as pessoas de Chapecó passam férias. Então, assim, a gente vê pra Maravilhoso. praia, cara, por quê? Porque aqui, ó, aproveitar o verão, Claro. curtir. Cara, Deus me colocou num lugar que Onde eu tinha guardado, fazendo uma economia pra vir, agora eu moro aqui. o ano todo planejando, cara. Eu tô falando sério, isso não parece, nossa, que Sim. exagero. Eu tô falando sério, gente. A gente pegava todo, a Elisane tá pra provar.
gente pegava todos os nossos recursos, falava, vamos lá, pra Caraca. tua irmã passar férias. Olha como Deus é bom e como vale a pena tomar as decisões. Mas voltando à tua pergunta, tudo isso parte da convicção. Convicção. Não é você olhar pro cenário e falar, nossa, cara, eu vou ali porque aquela Tu comida tá mais escolhe o melhor, né? gostosa. Não, você escolhe. Você não olha pra cenário, você vai. Não, eu tenho uma convicção aqui que é lá. Isso é forte. Cara, como eu falei pra ti, tem que fazer a parte 2 a 3 aqui, porque Pô, cara, se me é deixar, eu é vou uma aqui, hein? imersão pra mim. Eu tô vidrado aqui. Eu tô, nem abri aqui o. Deixa eu te Eu parabenizar não pelo. trouxe o tablet, nada, eu nem cheguei nem a abrir. Eu abri a primeira pergunta. Olha aí, deixa eu te parabenizar pelo formato, é isso. Eu acho que um podcast ele tem esse objetivo, Sim, de ser uma sim. conversa. Cara, eu tô aqui, eu realmente ficaria aqui, ó, Cara, 4 horas. eu tô aprendendo, né? É que sim, eu agradeço todo mundo, a gente tá finalizando aqui já o tempo, mas agradeço todo mundo que tá acompanhando, assim, tive muito apoio da galera toda que tá fazendo parte, né? O Natan, a equipe que tá por trás, ajudando, editando vídeo, aquela correria. Dá muito trabalho por trás, dá muito trabalho. Deu certinho 100 dias, do dia que eu tive a ideia, anotei no papel, até o dia que a gente montou tudo, a marca, o nome, as cores, como é que ia fazer, como é que não ia. E, pô, a gente teve seguidores muito rápido, assim, acompanhando, foi muito legal. Muito bom, hein? Mas eu ainda tô aprendendo a falar, né? Eu vejo, nossa, eu assisto o segundo que eu gravei, que foi com a Cris, que, nossa, minha amiga era pra eu estar super à vontade, eu tava assim. Oi, pessoal, tudo bem? Parece que eu tava obrigado gravando. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui. Eu falei, nossa, que horrível, cara. E eu sei que daqui 10 vídeos gravados, eu vou olhar esse e vou dizer, nossa, olha como eu tava nervoso, tava. Porque é difícil, né, pra gente. Bom, trabalho de comunicação, né, cara? Só que eu não. Tirou a câmera, eu tô tranquilaço. Eu É falo pra verdade. caramba, tanto que eu foco aqui. Já bati Porque. muito papo com o Giovanni aqui, já ficou horas aí. E tô falando, cara, por mim, assim, olha, foi pra mim dá pra gente fazer outras partes aí, porque foi uma imersão pra mim aqui. Eu tive uma consultoria grátis. Olha aí. Vamos fazer um método Foi vivo. Vamos pra excelente. cima aí, Giovanni. Foi excelente. Então, assim, ó, obrigado. Te agradeço de coração pela. Foi difícil a gente conseguir casar as datas aí. Mas foi muito proveitoso. Sabia que ia ser excelente e dá pra gente fazer algumas outras vezes aí, com alguns temas específicos também, Conta né? comigo, cara. Então, agradeço muito a tua presença. Irmão, tamo junto aí, tá? Obrigado, Mais tá? vezes eu vou aparecer aqui, né? Você convidar pra estar aqui com toda Com certeza. certeza. Prazer estar aqui mesmo, cara. Foi muito legal, um bate-papo muito bacana. E vamos ampliar o conhecimento, ampliar a nossa comunicação. Conta comigo, eu tô aí quando você precisar. E vamos conseguir casar uma agenda. Vamos deixar já agendado Já pro vamos deixar próximo. agendado. Valeu, gente. Abraço. Pessoal, obrigado também para todos vocês aí que vão acompanhar a gente no YouTube, assistir no Spotify. Pedir aí a força para vocês para estar acompanhando a gente aí, seguindo o canal, seguindo no Instagram. Lá sai bastante recorte, bastante conteúdo lá também. Ajuda a gente a crescer, né? Tava cada vez mais alcançando aí esses temas que são muito importantes, principalmente, né, o chamado fé inteligente, tratando de propósito, de empreendedorismo, histórias de vida incríveis aí. Obrigado, segue a gente aí e até a próxima.